Então, pessoal, boa tarde aí. Espero que todos estejam bem aí durante essa pandemia, né? Se cuidando aí. Então, hoje, né, a gente vai ver uma introdução, né? É um pequeno overview, né? Uma coisa bastante rápida para tentar, né, caber nessas 2 horas, né? Algo que a gente não conseguiria, né, ver tudo em 2 horas, claro, né? Vou tentar passar aqui o que eu acho mais interessante, né? Tentando puxar um pouco a sardinha, né, para telecomunicações mesmo, né? Meu nome, né, é Felipe Augusto. Eu sou professor da Inatel desde dezembro de 2019. A minha área de especialização, na verdade, é comunicação digital, né, como na parte de MIMO, né, Massive MIMO. Mas eu tenho, né, ao longo dos últimos anos, me especializado, né, em inteligência artificial, mais especificamente na sub-área de machine learning, tentando aplicar, né, aos problemas de telecom, né, o uso, né, de aprendizado de máquina, aí para solucionar alguns problemas que a gente tem, né, e que hoje em dia não tem, né, soluções ótimas. Então a gente tenta encontrar, né, soluções melhores aí, né, usando, né, esses algoritmos de machine learning. Então, hoje a gente vai, né, ver uma pincelada, né, é algo bastante resumido, né, para mostrar para vocês aí, né, o que a gente pode, né, quais alguns exemplos, né, vou tentar focar aqui em vários exemplos de uso, vou mostrar aqui no final, né, uma aplicação mesmo para sistemas de comunicação, né, eu vou mostrar para vocês, né, bem no finalzinho, né, o uso, né, de um tipo de rede neural, né, que vai aprender todo um sistema de comunicação, né, fim a fim, ele vai aprender aí tanto a parte de transmissão quanto de recepção automaticamente, né, só alimentando ele com, né, as mensagens que a gente quer transmitir. Mas antes, né, de chegar nesse 8º item aí, né, eu vou mostrar, né, vou comentar com vocês algumas outras coisas que eu coloquei aqui nessa agenda. Então, inicialmente, né, eu vou passar uma motivação aí, né, por trás do estudo, né, de inteligência artificial, por que, né, que a gente, né, nós temos estudado, né, e por que vocês, né, deveriam também, né, se motivar a estudar, né, inteligência artificial, um pouquinho de história, né, falar também, né, da introdução, né, vou passar aí, né, o que é, explicar um pouco o que é a inteligência artificial, né, as sub-áreas da inteligência artificial, vou dar algumas aplicações, né, de inteligência artificial, e aí a gente vai, né, entrar um pouco na área de aprendizado de máquina, que nós vamos ver que nada mais é, né, do que uma das várias sub-áreas da inteligência artificial. Depois, né, vou passar alguns tipos de aprendizado de máquina, né, a gente vai ver que existem alguns tipos, né, os mais conhecidos, e, né, alguns tipos de treinamento aí, né, de algoritmos de aprendizado de máquina. Então, a gente vai ver aí algumas formas, né, que a gente utiliza para treinar esses algoritmos. E, ao final, eu falo daquele exemplo, né, que eu acabei de comentar com vocês. Então, né, inicialmente, eu vou falar um pouquinho, né, de porquê, né, essa motivação, né, porque nós deveríamos, né, estar motivados aí para o estudo de inteligência artificial. Se vocês participaram, né, vocês viram, né, participaram, né, do debate e das palestras que a gente teve agora de manhã, vocês viram, né, que os palestrantes, né, disseram que existe uma carência muito grande, né, de cientistas e engenheiros, né, de dados, né, pessoas que entendem essa parte de inteligência artificial, de machine learning, que saibam, né, extrair informações aí, né, relevantes desse grande conjunto de dados que a gente tem aí hoje em dia. Então, né, um dos primeiros, né, a primeira motivação seria, né, o que eu disse, emprego, né, grandes companhias, elas usam a inteligência artificial, né, para resolver os mais diversos tipos de problemas e, né, consequentemente, conseguirem aumentar os seus lucros. Então, todas essas, né, companhias que eu coloquei aí, mas, né, claro, isso aqui é só um conjunto mínimo aí, né, existem muito mais, mas vejo que, né, o Google, o Facebook, né, a Amazon, Microsoft, Qualcomm, Ericsson, então vocês vão ter aí, né, uma infinidade, né, de empresas, né, para um dia, caso vocês queiram partir para, né, essa área de trabalho. E aí vocês também conseguem encontrar vagas aí facilmente, né, se vocês procurarem no Stack Overflow, vocês vão ver que tem várias vagas até remotas, né, vocês conseguem trabalhar daqui para, né, algumas dessas empresas, né, sempre, né, utilizando aí, né, inteligência artificial. Então vocês conseguem aí encontrar, né, vagas para essas empresas aí, né, para trabalhar, né, com ciência de dados, engenharia de dados, né, essa análise, né, extrair informações aí, né, dos dados. E para quem, né, quiser aí, né, partir
para a área da pesquisa, né, já tem, né, já se prevê, né, se vocês lerem artigos aí falando, né, sobre 6G, vocês vão ver que, né, a inteligência artificial vai ter um papel fundamental aí, né, em cima do desenvolvimento dessa próxima geração. Então, a gente está falando ainda de 5G, mas, né, o 5G já está praticamente, né, desenvolvido, vamos dizer assim, a ideia por trás, né, a padronização já está praticamente feita. Então, agora o que os pesquisadores, né, têm feito é buscar aí, né, a nova geração, que seria o 6G, e, né, para isso, um dos carros-chefes aí, né, que vão drivar, né, como a gente fala, que vão puxar aí, né, esse desenvolvimento, vai ser, né, a aplicação de inteligência artificial. Mas também, né, a gente não só em telecom, mas a gente consegue aplicar aí, né, em outras áreas, a gente consegue aplicar, né, em jogos, né, para a parte de transporte, segurança, né, então, muito relacionado aí, né, com o que alguns alunos têm feito, né, segurança da informação também, né, para a área de saúde, né, para descobrir novas drogas, né, então também muito utilizado na área de tecnologia, varejo, né, para melhorar as vendas, né, conseguir entender o comportamento aí, né, dos clientes, na área de finanças, né, para tentar entender o comportamento do mercado, saber se, né, uma ação vai subir, determinada vai subir ou vai descer, então a gente consegue, né, aplicar, né, em qualquer área, né, que tenha problemas a serem resolvidos e a gente tenha, né, dados, né, informações para treinar, né, um modelo, a gente consegue, né, colocar, né, algum tipo de algoritmo aí de inteligência artificial para nos ajudar, né, nessa pesquisa. Então essas seriam as principais motivações, né, emprego e pesquisa. Agora eu vou, né, falar um pouquinho da história, né, algo bem resumido, né, só para mostrar desde lá atrás, né, desde da mitologia, né, grega até os dias de hoje. Então essa ideia, né, de criar uma máquina pensante, né, que imitasse essas características humanas, né, elas remontam aí, né, à Grécia Antiga. Então lá na mitologia grega, né, já existia o Talos, né, que era um autômato, né, uma máquina aí que imita, né, que realiza ações que lembram muito, né, as nossas ações, né, dos humanos ou alguns deles de animais, né, que foi criado, né, para proteger aí, né, a princesa Europa, né, da ilha de Creta, né, de invasores. Então, né, esse autômato, né, uma espécie de robô aí, né, ele teria sido criado lá atrás na mitologia grega para proteger, né, essa princesa de invasões aí, né, de bárbaros naquela época. Né? Isso é contado na mitologia. E já lá, né, em 300 a.C., né, o Aristóteles já tinha, né, essa ideia, né, durante, né, os momentos né, que ele filosofava, né, ele tinha essa ideia, né, de substituir, né, a mão de obra escrava, né, por objetos autônomos. Né? Então, lá de trás, né, ele já tinha essa ideia, né, claro que não tão, né, complexa como hoje em dia, né, mas ele já tinha essa ideia, né, de usar, né, uma espécie de autômato, né, um robô, alguma coisa assim, que imitasse, né, algumas funções, né, algumas ações humanas aí, né, para realizar, né, alguns tipos de tarefas. E aí, né, já dando um grande pulo aí, né, para 1822, né, o Charles Babbage, né, ele cria, né, o primeiro computador mecânico, né, até então era um computador mecânico, né, que ele chamou de máquinas diferencial e analítica, e aí, né, ele se tornou, né, o pai, né, dos computadores. Então, ele é considerado aí, né, o pai dos computadores por ter criado, né, então eu coloquei aqui, né, essa é a máquina diferencial, né, e analítica, né, ela está no museu, né, e essa é uma foto aí desse primeiro, né, computador aí, né, conhecido, né, por nós. E, né, 1837, né, um pouco tempo depois, né, nesse meio tempo, né, a Ada Lovelace, né, que é essa senhora aqui, né, que está aí nessa pintura, né, ela foi trabalhar com o Charles Babbage, ela se interessou bastante, né, pela área de pesquisa dele e, né, por trabalhar com ele, né, pesquisando com ele, ela criou, né, o primeiro programa, né, ela escreveu aí, né, isso está num artigo, né, que ela publicou. Na verdade, é um pseudocódigo, né, não chega a ser uma programação mesmo, mas os estudiosos dizem, né, que é um programa de computador, né, não deixa de ser. E ela, né, nesse tempo de estudo aí com o Charles Babbage, ela inventou, né, ela criou, na verdade, né, o primeiro programa de computador feito, né, para a máquina analítica lá do Babbage. E aí, ela, né, quem é aí de computação, né, sabe que ela, né, ficou conhecida aí, né, como a primeira programadora, né, aí do mundo. Então, em 1837, né, ela escreve e publica essas notas aí dela, né, com esse pseudocódigo escrito por essa máquina analítica do Babbage. Em 1847, né, o George Boole cria, né, a lógica booleana,
né, lançando aí o que a gente conhece hoje como a era da informação. Então, se eu estou aqui, né, conversando com vocês, né, aí pela internet, usando o meu computador, né, a câmera aqui, né, tudo isso, né, por trás de tudo isso, desde esse computador aqui, né, até o meu micro-ondas, ele tem, né, envolvido aí, né, para o funcionamento dele, né, a lógica booleana. Sem essa lógica, né, a gente não teria nada do que a gente, né, a maioria da tecnologia que a gente tem hoje. Então, tudo, né, está baseado, né, nessa lógica. É bem simples, né, vocês já devem ter aprendido aí, a maioria de vocês já estão aí em períodos, né, mais avançados, né, já devem ter, né, aprendido de alguma forma a lógica booleana. Então, vocês sabem que é algo bem simples, mas é a base de tudo, né, que a gente tem tecnológico aí nessa parte, né, de informação mesmo, né, de tecnologia que a gente tem utilizado no nosso dia a dia. E em 43, né, o Macaulay e Pitts, né, eles propõem aí um modelo matemático, né, para o funcionamento de um neurônio, e aí lançam as bases, né, para o que a gente veio a chamar depois, né, de redes neurais artificiais. Então, eles estudam, né, o funcionamento do neurônio e eles, né, perceberam que eles poderiam emular aquele funcionamento através de um modelo bem simples. E aí eles chamam, né, esse modelo simples, né, de perceptron, que seria um neurônio. E a partir desse perceptron, né, quando eles juntam vários neurônios desse tipo, eles criam, né, a primeira rede neural, né, artificial. Em 50, né, 1950, o Alan Turing cria, né, o famoso teste de Turing, que testa aí a capacidade, né, de uma máquina de exibir um comportamento que a gente não consiga, né, distinguir, né, de um ser humano, né, uma máquina que tenta, né, imitar, né, o comportamento humano. Né, tem até um filme, né, bastante famoso aí e bastante interessante, recomendo, né, o Imitation Game, né, o jogo da imitação, conta aí um pouco da história dele. Né, então, não falo muito, né, do teste de Turing, mas é um teste bastante importante, né, ele é usado hoje em dia, né, tem algumas competições, né, em alguns anos atrás eles disseram, né, que houve, né, um algoritmo aí que conseguiu passar, porque o teste fala, né, que ele precisa enganar, né, em mais de 30%, né, das pessoas ali, né, que foram usadas para fazer, né, esse teste. E ele chegou a esse algoritmo, eu não lembro mais o nome dele, atingiu aí 33%. Mas alguns estudiosos, né, disseram que isso não é bem verdade, né? Existiam algumas falhas ali no teste. Então, o que se diz hoje, né, é que nenhum teste, né, nenhum algoritmo de inteligência artificial ainda conseguiu, né, passar no teste de Turing, né, com essa porcentagem, né, com rigoroso critério de avaliação, né, com rigoroso critério de avaliação, nenhum, né, algoritmo conseguiu ainda passar. Chegaram próximos alguns, né, mas ainda não com essa probabilidade, né, que o teste pedia ali, né, de acerto, ou seja, de conseguir enganar essas pessoas. E aí já em 52, né, o Arthur Samuel, esse senhor aqui do final, né, ele cria, né, o primeiro programa, né, naquela época ele chamava, né, aquele programa de autoaprendizagem, né, eles ainda não tinham cunhado o nome, né, aprendizagem de máquina, machine learning, né, isso foi feito, né, mais à frente, mas até então, aquilo, né, esses algoritmos que aprendiam, né, a solucionar um problema, né, sozinhos, né, sem serem programados, né, eles chamavam, né, eram chamados de autoaprendizagem, né, então ele criou esse checkers player, né, para jogar aí jogo de damas, né, e foi a primeira demonstração, né, do mundo aí, né, de inteligência artificial. Então ele criou aí, né, em 52 esse algoritmo, né, que jogava esse joguinho e aprendia a jogar, né, automaticamente, né, o autoaprendizado. Em 56, né, então um pouco depois, né, dele ter criado isso, né, lá, né, em Dartmouth, né, em Dartmouth, né, nos Estados Unidos, né, no Dartmouth College, né, houve um workshop, né, se juntaram, né, se reuniram vários pesquisadores, né, que já estavam trabalhando, né, em temas relacionados, né, com inteligência artificial. Né, esse termo inteligência artificial ainda não tinha sido inventado, né, eram pessoas, né, pesquisadores trabalhando, né, em algoritmos ali de aprendizagem, né, que tentassem imitar essas características do ser humano. E aí eles se reuniram, né, para tentar, né, definir, né, algumas ações para tentar, né, levar adiante essa ideia aí, né. E aí eles cunharam, né, o termo que ficou conhecido aí, né, como inteligência artificial. Né, foi até o John McCarthy que, né, acabou cunhando esse termo durante esse workshop lá em 1956. Em 58, o Frank Rosenblatt, né, ele cria aí, né, a primeira rede, né, artificial, a primeira rede neural artificial, né, foi chamada de Perceptron. Então ele, né, a partir, né, do que o Macaulay Pitts, né,
esse estudo que eles fizeram, né, desse funcionamento do neurônio, nesse modelo matemático, ele criou o primeiro, né, que a gente ficou conhecido na história como a primeira rede neural, então ele chamada de perceptron. Em 59, né, um ano depois, né, o Arthur Sambel, aí sim, né, ele até então chamava, né, de algoritmos de autoaprendizagem, né, lá em 52, né, aí ele cunha o termo, né, aprendizagem de máquina, né, machine learning, enquanto ele trabalhava lá na IBM, né, para desenvolvendo, né, outros algoritmos aí de autoaprendizagem. De 70 a 80, né, a gente teve aí o que a gente chamou, né, de invernos, né, da inteligência artificial, porque, né, chegou-se a um ponto, né, que havia limitação, né, os computadores naquela época não tinham processamento, não tinham memória, então acabou que eles não conseguiram avançar, né, mais ainda, né, devido a essa limitação, né, computacional que eles tinham naquela época. Então, né, a inteligência artificial, né, a área de inteligência, ela né, atravessou alguns invernos aí, né, entre 70 e 80, né, onde, né, por causa dessa limitação, né, houve aí, né, um decaimento, né, dos financiamentos, acabaram, né, diminuindo bastante aí, né, o pessoal acabou perdendo, né, bastante interesse, mas aí, né, lá em 86, né, o aprendizado de máquina volta, né, tem uma ascensão, né, volta a virar moda, né, o pessoal volta a estudar, né, porque aí, né, em torno de 86 para frente, né, a gente começa a ter computadores melhores, né, mais poderosos, aí, com poder de computação muito maior, né, as redes neurais, elas retornam à popularidade, né, porque até então, né, as redes neurais naquela época tinham apenas uma camada, né, o pessoal ainda não sabia como treinar, né, redes neurais com mais de uma camada, eles tinham, né, essa deficiência em teoria aí por trás disso, né, até que então eles redescobriram, né, um algoritmo que já tinha sido publicado há muito tempo atrás, mas que até então ninguém tinha pensado em usar para treinar, né, redes neurais aí com mais de uma camada. Aí, né, eles revisitaram, né, o algoritmo que é chamado de backpropagation. Eles viram que com isso eles conseguiriam, né, construir, né, redes neurais com mais de uma camada, eles conseguiriam treinar essas redes neurais e aí começaram, né, os grandes avanços que a gente tem, né, depois, né, de 86, que a gente teve aí, né, em algoritmos e aplicações, né, de machine learning. Então, prosseguindo, né, já dando um pulo aqui, né, de 86 para 97, né, em 97, o supercomputador, né, da IBM, chamado de Deep Blue, né, esse que está aqui, né, no topo do slide, né, ele vence, né, o campeão, né, de xadrez, o Garry Kasparov, né, o russo, até então, né, era imbatível, né, um grande jogador aí, né, até hoje, né, bastante, ele ainda, né, atua, mas ele não é mais, né, o campeão mundial, mas o Deep Blue, né, conseguiu aí, né, vencer ele num jogo de xadrez. Então, 97, né, foi um grande ano aí para a IBM quando eles, né, mostraram que o Deep Blue conseguia, né, vencer, né, bater, né, no Garry Kasparov. Em 2009, né, já dando um outro pulo aí, né, a Google, né, constrói o primeiro carro autônomo, né, que conseguia aí, né, dirigir em áreas urbanas. Então, foi a primeira vez, né, que a gente viu isso acontecer, né, um carro aí que conseguia dirigir, né, automaticamente, né, autonomamente, sem nenhuma interferência, né. Claro que tinha um cara lá para caso acontecesse alguma coisa, né, mas ele conseguiu, né, dirigir aí, né, sem nenhum problema, né. Em 2011, outro, né, supercomputador, na IBM sempre trabalhando nessa área, né. Esse novo supercomputador já era chamado de Watson, né, então já tinha outro nome, mas foi, né, uma melhoria em cima, né, do que eles tinham no Deep Blue. Ele vence, né, um jogo de perguntas e respostas bastante conhecido, né, lá nos Estados Unidos, né, o Jeopardy. Então é um jogo, né, de perguntas e respostas parecido com o Show do Milhão, né, tem algumas semelhanças. Então ele consegue vencer, né, esse jogo aí, esse show, né, de perguntas e respostas. E de 2011 a 2014, né, a gente começou a ver, né, o surgimento aí dos famosos, né, assistentes pessoais, né, alguns dos mais famosos são a Siri, né, o Google Now, a Alexa e a Cortana da Microsoft. A gente, né, percebe, a gente tem usado, né, muitos de vocês usam, né, a maioria deve usar o Google Now, mas alguns, né, usam o Siri, tem gente que usa a Alexa, e vocês veem aí, né, esse surgimento, né, ocorreu, né, em torno de 2011 a 2014. Então essas tecnologias aí, né, esses assistentes pessoais,
eles usam, né, reconhecimento de fala, né, para responder algumas, né, questões. Vocês perguntam, né, como é que está o tempo, ela vai, né, responder, você pergunta para definição de algum termo. Então, elas conseguem, né, usando reconhecimento de fala, né, realizar algumas tarefas simples aí, como criar uma lista de compras. Então, ela consegue, né, é simples, mas consegue ajudar, né, bastante aí a gente no dia a dia. Em 2016, né, o programa aí conhecido como AlphaGo, também, né, agora da Google, né, naquela época era DeepMind, né, era uma outra empresa que foi comprada depois pela Google, né, essa DeepMind criou, né, esse algoritmo, né, esse programa AlphaGo, que acabou derrotando aí, né, o campeão, né, de Go, né, esse joguinho bastante conhecido na Ásia. Aqui, né, muito pouca gente conhece esse jogo, né, é um jogo bastante complexo aí, né, tem bastante estados para serem aprendidos, né. Então ele venceu esse cara aí, né, que até então era campeão 18 vezes aí mundial, né, desse joguinho de Go. Então esse AlphaGo aí, né, essa empresa DeepMind, né, agora faz parte do Google, né, então o AlphaGo agora pertence, né, à Google. E eles têm, né, usado isso para, né, outros jogos agora, né, eles têm treinado, né, essa inteligência artificial aí, né, para bater, né, outros tipos de campeões em outros jogos aí que eles têm treinado esses algoritmos. E, né, a partir de 2018, vocês, né, percebem que, né, uma grande quantidade de universidades do mundo inteiro, né, começa a oferecer, né, cursos aí, né, de inteligência artificial, de machine learning. Então existe essa, né, essa lacuna sendo preenchida agora pelas universidades, né, de passar, né, para os estudantes, para os alunos, né, esse conhecimento, né, que, como eu disse, tem faltado, né, como vocês viram hoje de manhã, né, tem faltado aí nas empresas. Então, para suprir essa carência, né, as universidades, né, começam a oferecer esses cursos aí, né, para os seus alunos. Então, aqui, né, a gente chega no ponto onde a gente está hoje, né, aqui tendo esse mini curso, né, para tentar despertar, né, esse interesse de vocês aí, né, nessa área, né, para que vocês caminhem, né, em direção aí, por exemplo, né, a uma carreira, né, ou acadêmica ou profissional aí, né, na área de tecnologia, né, para engenharia de dados ou ciência de dados nessa análise utilizando inteligência artificial. Então agora a gente vai entrar aqui um pouquinho, né, mais dentro da inteligência artificial. Então não sei se vocês, né, já pensaram nessas duas palavras de forma separada, né? Não sei se vocês já pensaram na definição, né? Inteligência, né, se a gente for, né, olhar, né, no dicionário, né, é o conjunto aí, né, das habilidades mentais, né, de conhecer, né, aprender, compreender, né, resolver problemas e, né, de se adaptar. Então, essas são essas habilidades, né, que o ser humano tem, né, essas habilidades, né, de que a gente consiga se adaptar, né, a novas coisas, né, novos ambientes, né, que a gente consegue resolver problemas, muitas vezes até problemas que a gente desconhece, né, uma solução, mas a gente usa, né, a nossa compreensão do mundo, né, o nosso conhecimento do mundo, né, outras informações que a gente já tem, né, de problemas relacionados, mas não o mesmo problema, e a gente consegue, né, resolver novos problemas usando, né, o raciocínio. Então, são esse conjunto, né, de características, né, de habilidades mentais, né, que a gente define como sendo inteligência. Então, essa palavra aí, né, surgiu do latim, né, como a união do prefixo inter, né, e que significa entre, mais o sufixo, né, legere, que é a escolha, né, ou seja, entre escolhas, ou seja, inteligência é a nossa capacidade, né, de escolher entre diversas opções, né, qual seria a melhor para um determinado estado ali que a gente teve, né, uma determinada situação que a gente se encontra. Então, né, a inteligência a gente pode dizer que é a capacidade aí que a gente tem, né, de poder escolher, né, ou seja, a capacidade de cada um de nós, né, de escolher qual que é a melhor possibilidade, né, ou quais melhores opções, né, entre nessas várias opções, né, qual a melhor opção seria melhor para um determinado, né, situação que a gente se encontrasse. E, né, artificial, né, se vocês olharem no dicionário, vocês vão ver que, né, que lá está escrito que é algo produzido, né, pela mão do homem, ou seja, não pela natureza, né? Geralmente aí, né, como uma cópia, né, artificial, né, uma coisa artificial, ou seja, uma cópia de algo natural. Então eu consigo, né, de posse aí dessas duas definições, eu posso criar a minha própria definição aqui do que é, né, inteligência artificial. Então eu criei aqui, né, essa definição, né, que inteligência artificial seria, né, o conjunto de habilidades mentais, né, essa inteligência, né, desenvolvidas aí de forma não, né, natural
pelo homem, né, pelas nossas mãos. Então seria essa criação mesmo aí, né, dessas habilidades, né, de conhecer, né, compreender, né, de raciocinar, né, de resolver problemas e de se adaptar, né, mas feitas aqui, né, pelas nossas mãos. Então, agora algumas, né, aquela foi uma definição, né, que eu criei, mas aqui, né, eu vou mostrar algumas definições, né, dos estudiosos mesmo, né, são definições que a gente teve lá no início, né, dessa área, né, de inteligência artificial, né, falar do objetivo também. Então, uma das definições, né, mais famosas aí, né, foi do John McCarthy, né, que foi quem cunhou, né, esse termo aí, né, inteligência artificial, né, é algo bem conciso, né, então a gente precisa entender muito bem cada uma das palavras para tentar entender, extrair, né, toda a informação que isso contém. Então, é uma frase bem, né, curta, mas que contém, né, a definição, né, uma grande definição ali, né, está embutida, né, nessa pequena frase, né, bem concisa aqui, que diz, né, que a inteligência artificial nada mais é do que a ciência, né, e a engenharia de produzir, né, máquinas inteligentes. Então a gente tem que entender, né, filosofar realmente sobre essa frase aí para tentar, né, extrair realmente, né, todo o contexto aí dessa definição. Mas tem uma definição também aqui do Andreas Kaplan, né, que é bem mais direta, né, que a gente consegue já entender, né, de forma mais fácil, né? Então ele diz, né, que a capacidade, né, que a inteligência artificial nada mais é, né, do que a capacidade aí de um sistema, né, de interpretar, né, corretamente, né, os dados externos, né, vindos do ambiente, aprender, né, com esses dados e, né, usá-los aí para atingir uma tarefa, né, e objetivos específicos através, né, ou por meio aqui de uma adaptação flexível. Então, nada mais é, né, do que, né, uma definição mesmo de um ser humano, só que um ser humano, né, feito computacionalmente, né, ou seja, uma máquina que tem essa capacidade toda mental que nós, né, seres humanos, nós temos. Então, essa definição, né, é um pouco mais fácil, né, de digerir, né, do que a do John McCarthy. Então, o objetivo por trás, né, da inteligência artificial, então, né, a gente pode, né, extrair, né, dessas duas definições, que é criar, né, máquinas que, né, vão imitar essas nossas habilidades mentais. Então, essa imitação, né, é apenas, né, como eu já tinha comentado, né, uma aproximação, né, porque ainda a gente não consegue, né, ter uma máquina, né, que resolva diversos tipos de problemas, né, ensinados ou não, e a gente também ainda não consegue criar matéria viva, né, para totalmente, né, reproduzir aí, né, nossas habilidades mentais, né? Então, para que a gente tivesse uma inteligência artificial completa, a gente também, né, deveria reproduzir, né, não só, né, a nossa inteligência, né, nossa parte mental, mas também, né, parte, né, física, né, para que a gente conseguisse realmente, né, interagir com o mundo, né, e aprender com essa interação. Então a gente também não consegue, né, criar matéria viva e nem, né, ter uma inteligência artificial completa, né, que consiga resolver, né, diversos tipos de problemas. O que a gente vai ver é que a gente quebra, né, a inteligência artificial em várias sub-áreas, né, para ficar mais fácil solucionar os problemas, né, porque o ser humano é assim, né, a gente quebra grandes problemas em problemas menores e a gente resolve esses problemas menores independentemente. E aí, depois de um certo ponto, né, quando a gente avançou o suficiente em cada uma dessas áreas, né, que a gente chegou no ponto ótimo ali delas, a gente junta tudo isso e aí a gente teria, né, em teoria, essa inteligência artificial geral, né, que faria, né, que resolveria qualquer tipo de problema. Mas isso a gente não tem ainda, né? Então, nos dias de hoje, o que a gente tem, né, são problemas separados, né, sub-áreas, né, subproblemas sendo resolvidos aí, né, por áreas específicas da inteligência artificial. Então é por isso, né, que a gente fala, né, da criação, né, inteligência artificial, né, a gente fala bastante, né, da criação de máquinas, né, que são modelos aproximados, né, dessas habilidades que a gente tem de aprender, né, de raciocinar, de enxergar, de falar, de ouvir, né, todas essas capacidades que a gente tem. Então a gente vai ter, né, modelos aproximados, né. Aquilo que eu comentei agora há pouco com vocês, na inteligência artificial, né, é uma área muito abrangente, né. Eu gosto de colocar como sendo aí, né, um guarda-chuva. Então, debaixo desse guarda-chuva, né, guarda-chuva chamado, né, inteligência artificial, eu tenho, né, as várias sub-áreas. Então, a gente consegue quebrar, né, para conseguir resolver, né, de forma mais, né, uma forma mais eficiente, né, a gente quebra, né, os pesquisadores, né, quebram, né, a grande área de inteligência artificial, né, em sub-áreas ou, né, objetivos. Então, normalmente, né, as grandes sub-áreas, né, que a gente tem aí, né, debaixo aqui do guarda-chuva, né, de inteligência artificial são, né, o processamento de linguagem natural,
Então, tudo aquilo que envolve, por exemplo, tradução, né, automática de texto, reconhecimento de fala, né, está envolvido aqui nesse problema, né, nesse objetivo. Representação do conhecimento, né, é uma das áreas também, né, tem bastante estudiosos aí nessa área de representação do conhecimento, aqui envolve, né, como que a gente consegue, né, entender o mundo e entender, né, extrair informação do nosso mundo, né, em volta, né, do ambiente, e armazenar isso de forma eficiente, né, no computador, para que, né, a outra área, né, a segunda, que é a terceira no caso, desculpem, né, o raciocínio automatizado consiga usar, né, essa representação do conhecimento, ou seja, aquela informação que a gente extraiu do conhecimento, né, do ambiente e, né, através do raciocínio, ou seja, com aquela informação que a gente tem, naquele background que a gente tem, conseguir resolver problemas mais complexos. Então, essa área do raciocínio é, né, utilizando o conhecimento que a gente tem do mundo, né, como que a gente consegue raciocinar para resolver, né, determinados problemas complexos que muitas vezes a gente nem sabe como resolver, mas que a gente tem uma ideia. Então, essas duas áreas estão, né, relacionadas, né, como armazenar e como usar isso para resolver problemas. Né, a outra sub-área, né, a área de planejamento, né, aquela como que, né, a gente consegue fazer uma máquina, né, ser programada para planejar, por exemplo, ir ao supermercado e comprar, por exemplo, 1 quilo de bananas, né? Então, uma penca, talvez, né? 1 quilo de farinha ou uma penca de bananas. Né, nós fazemos isso automaticamente, né? Existe todo esse planejamento mentalmente, mas muitas vezes a gente nem se dá conta, né, de que isso está acontecendo. Mas como que, né, a gente faria, né, uma máquina fazer essa tarefa, né? Ir ao supermercado, né, comprar 1 quilo, né, de farinha, por exemplo. Então, todo esse planejamento também, né, é uma sub-área, né, um dos objetivos, né, fazer com que as máquinas consigam se planejar, né, para resolver tarefas. A área de visão computacional, né, bastante conhecida de vocês aí, então toda essa parte, né, de processamento aí de imagem, né, e de vídeo para que a gente consiga, né, entender o ambiente, por exemplo, fazer reconhecimento de faces, né, reconhecimento de, por exemplo, em linhas de produção, de peças defeituosas, né, se uma câmera que fica lá em cima da linha, da esteira da linha de produção, que fica verificando, né, se um componente foi colocado ou não, né, de forma incorreta. Então, tudo isso, né, é visão computacional, é essa parte, né, de tentar entender, né, tudo aquilo que o ser humano faz, né, com os olhos, né, com a nossa visão, a gente tenta embutir isso, né, numa máquina para que ela faça algo parecido. A parte de robótica, né, envolve aí a parte de criar mesmo os robôs, né, que vão ter esse cérebro, né, ter essa inteligência artificial. Então aqui, né, é mais a parte, vamos dizer, mecânica da coisa, né? Então é a parte onde a gente vai, né, criar, né, operar, né, a gente vai fazer o desenvolvimento e operar esses robôs aí, né, para que no futuro a gente consiga ter, né, o que a gente chama, né, de inteligência geral artificial, né, inteligência artificial geral, que seria, né, juntar todas essas sub-áreas aí, objetivos, né, numa única máquina que consiga, né, representar, que consiga imitar, né, todas as nossas características. E, né, a penúltima área aí é o que a gente vai dar um pouquinho mais de enfoque, né, que é o aprendizado de máquina, né, que é onde, né, as máquinas, né, ou seja, os computadores aqui no caso, né, eles aprendem a resolver um problema, né, sem serem, né, programados para aquilo, né, eles aprendem através dos dados. A gente vai ver, né, que a gente induz a máquina a resolver um problema, né, entendendo os padrões presentes ali naqueles exemplos, né, que a gente apresenta para ela. E aqui, né, no aprendizado de máquina, né, ele engloba. Então, se a gente for colocar aqui, né, a gente tem, né, para exemplificar, né, dentro da área de inteligência artificial, a gente tem a sub-área, né, que é o aprendizado de máquina, e dentro, né, do aprendizado de máquina, a gente tem, por exemplo, redes neurais. Então, a gente vai ter, né, dentro aí do aprendizado de máquina, né, o que a gente vai, né, falar um pouquinho depois, as redes neurais, e aí dentro das redes neurais a gente tem, né, diversos tipos, né, de sabores, aí, de flavors de redes neurais, ou seja, diversos tipos que a gente tem. Então, redes neurais, né, elas estão dentro, né, de aprendizado de máquina, que está dentro aí, né, da inteligência artificial. Então, elas são, né, formas, né, de resolver, né, de um algoritmo que aprende a resolver um problema, né, sem ser explicitamente programado para resolver aquele problema. Ele vai aprender a partir dos dados, né, que a gente vai apresentar para esse algoritmo. E aí, finalmente, né, é a inteligência, né, a sub-área aí, né, de inteligência artificial geral, que tenta, né, de alguma forma juntar todos esses subproblemas aí nessas sub-áreas para que a gente tenha, né, o que a gente chama aí, né, de inteligência artificial geral, perdão, que seria, né,
essa máquina que conseguisse, né, realmente passar lá no teste, né, de Turing, que conseguisse, né, totalmente enganar, né, as pessoas, né, que conseguisse se passar realmente por um humano. Então, esse é o objetivo final aqui, né, da inteligência artificial, é juntar tudo isso, né, todos esses subproblemas e ter esse robô, né, essa máquina aí que consiga imitar, né, todas as nossas características. Aqui, né, algumas aplicações, né, de inteligência artificial, né, para dar alguns exemplos para vocês, né? Então, eu coloquei aqui em algumas áreas, né, na área de transporte, né, a gente tem os veículos, né, terrestres e autônomos, né, os terrestres e aéreos autônomos, né, são aviões, né, e carros, né, aí autônomos, né, tanto aquele do Google, né, a Embraer está desenvolvendo, acho que com a Uber, se não me falha a memória, né, uma espécie de carro aéreo, né, um carro voador, né, eu não sei se é um helicóptero pequeno, alguma coisa assim, mas que vai ser autônomo, para fazer predição de tráfego, né? Então, por exemplo, né, esses algoritmos podem entender, né, como que, né, quais ruas vão ficar, né, com congestionamento, né? Então eles podem predizer, né, com uma certa antecedência, né, podem entender, né, que o ambiente, né, ou seja, os dados que eles estão recebendo estão mostrando que vai acontecer, né, o congestionamento em tal lugar, eles podem, com isso, né, com uma certa antecedência, né, reformular, né, os caminhos ali, né, então eles podem com isso ter uma ideia, né, do que vai acontecer. Nos negócios, né, na área de negócios, recomendação de anúncios, né, algo que a gente já vê hoje em dia, né, tanto de anúncios de produtos e de conteúdos, né, a Netflix faz muito isso, né, ela entende aí o seu comportamento, né, do que vocês assistem, e aí ela acaba, né, o algoritmo por trás ali acaba, né, né, perguntando se você não gostaria, né, te recomendando, né, alguns filmes. Isso também é, né, feito aí para produtos, né, a Amazon faz muito isso, né, hoje em dia, praticamente, né, todos esses sites de vendas, né, eles têm algum tipo de inteligência artificial ali, né, entendendo o comportamento, né, dos compradores, dos clientes, né, para poder, né, recomendar, né, alguns produtos. Temos também, né, os chatbots, né, para atendimento ao cliente, né, muito usado hoje em dia, né, geralmente, né, hoje, né, quando a gente vai reclamar, né, sobre algum produto, alguma coisa que a gente compra, né, algum serviço, a gente acaba falando, né, com desses chatbots, né, muitas vezes não é legal, mas, né, é a evolução, então a gente vai caminhar para isso. Na educação, né, tem alguns algoritmos sendo utilizados, né, para pontuação automática de fala, né, em testes de inglês, então, normalmente, né, ele já não tem mais uma pessoa ali, né, te ouvindo, né, falar em inglês, né, para te dar os pontos, mas sim, né, um algoritmo de inteligência artificial que vai te dar, né, a pontuação ao final. Então, aqui também, né, já agiliza bastante, né, e aumenta a quantidade de pessoas, né, fazendo testes, né, porque muitas vezes faltam, né, humanos ali para, né, tomar, né, para te escutar falando, né, para te dar a sua pontuação. Na correção de provas também, né, algum tempo atrás, né, houve aí uma notícia, né, dizendo que tinha uma universidade aqui do Brasil que estava usando, né, correção de provas aí, né, por inteligência artificial. Tem também, né, chatbots para realização de matrículas, né, também facilita bastante, né. A gente precisa aí, né, muitas vezes, muitos humanos, né, muitas pessoas para atender, né, para fazer a matrícula, e se a gente tiver um chatbot para fazer isso, né, facilita bastante. Então diminui o tempo aí, né, de espera muitas vezes. Então também facilita, né. Muitas vezes conversar com esses chatbots não é algo muito humano, mas, né, facilita bastante, diminui o tempo, né, de espera. Também, né, para tirar dúvidas, né, muitas vezes já tem algumas perguntas ali, né, pré-definidas, então ele consegue te ajudar ali a resolver algumas dúvidas. Clima, né, para previsão do tempo, né, ou de catástrofes, então a gente, né, tem alguns pesquisadores, né, trabalhando nessa área, né, para prever terremotos, furacões, então é bastante, né, também utilizado aí para prever, né, esse tipo de comportamento, né. Na medicina, para detecção, né, né, coloquei ou predição de doenças, né, por exemplo, tem alguns estudos, né, que mostram, né, que a gente consegue utilizar algoritmos de inteligência artificial, né, para detectar, né, e fazer predição também, né, de câncer, né, de doença de Alzheimer, de pneumonia, né, de Covid-19. Tem, né, alguns estudos que mostraram, né, que o pessoal consegue detectar com chapas de raio-x, né, o Covid-19 ainda no estágio bem inicial, né, eles tinham uma probabilidade, né, boa de acertar, então, né, tem bastante utilização, né, na medicina. Temos aí, né, os chatbots, né, que estão presentes em várias áreas, né, para auxiliar no agendamento, né, de consulta, responder, né, algumas perguntas ali referentes a alguma doença, né, então agiliza bastante, né, ajuda bastante
né, a respondendo algumas perguntas, né, perguntas básicas, muitas vezes, né, quando for algo mais complexo aí, eles acabam, né, transferindo isso para uma pessoa mesmo, né, um humano ali, um médico, muitas vezes, e para descobertas de novas drogas, né, na sequência, né, eu vou mostrar para vocês, né, um outro, né, exemplo de uso, né, onde eles usaram, né, inteligência artificial para criar, né, para diminuir o tempo ali, para, né, descobrir, né, para encontrar novas drogas. Na área de finanças, né, a gente tem detecção de fraudes, né, com cartão de crédito. Então, tem vários algoritmos aí, né, que detectam anomalias, né, então eles entendem o comportamento, então eles traçam uma espécie de distribuição, e se por algum acaso, né, acontecer, né, uma compra que foge totalmente do comportamento, né, um outlier, eles, né, esses algoritmos acabam detectando, né, e lançam aí um alarme no sistema, né, ou podem bloquear o seu cartão, né, e isso ajuda bastante. Também, né, na área de finanças, a gente tem predição, né, do comportamento do mercado de ações, né, aquilo que eu tinha comentado antes, né, existem, né, alguns estudiosos aí tentando, empresas também, tentando, né, fazer essa predição do comportamento, né, para saber se as ações vão subir ou descer, mas isso é algo muito complexo, né, depende de muitas variáveis, então não é algo tão simples de ser feito, mas existem pessoas estudando isso. E na área de tecnologia, né, a gente tem, né, os filtros anti-spam, a gente tem usado, né, o Google tem isso implementado, né, eles usam hoje em dia, né, algoritmos de inteligência artificial, né, que ficam melhores e melhores a cada dia, né, precisa de um pouquinho da nossa ajuda, né, quando a gente marca uma mensagem como spam, né, a gente está ajudando, né, o algoritmo, né, porque ele precisa saber, né, ele precisa de um rótulo, né, para ser treinado, ele precisa saber se aquela mensagem é um spam ou não. Então a gente acaba ajudando muitas vezes aí quando a gente marca, né, uma mensagem como spam. Os motores de busca do Google hoje em dia, né, eles usam inteligência artificial. Inicialmente, né, lá no começo do Google, não. Era um algoritmo implementado lá, né, pelo pessoal lá que iniciou, que eu esqueço o nome deles. Mas não existia, né, era um algoritmo sim, mas não de inteligência artificial, né. Era algo que eles, né, criaram lá, mas não, né, usando dados mesmo, né. Então depois, agora, hoje em dia, né, tem muito, né, inteligência artificial, né, ajudando aí, né, para fazer busca. Então vocês percebam, né, que o Google tem melhorado a cada dia, né, por causa disso. Né, a parte de reconhecimento de fala, né, conversão de texto, né, texto fala e fala texto, assistentes pessoais, né, que eu já tinha comentado, e, né, tradução de texto. Então, essa parte de tradução de texto do Google, né, quando vocês traduzem um texto, por exemplo, de inglês para português, ali, né, tem um sistema, né, um sistema utilizando inteligência artificial que está aprendendo mais e mais, né, quanto mais vezes a gente fizer, né, traduções, a gente está ajudando mais e mais aí nesse treinamento, né, desse algoritmo. Agora, né, puxando aqui um pouquinho, né, para o lado das comunicações digitais, né, da parte de telecom. Perdão, pessoal. Então, um pouquinho, né, aqui na aplicação, né, de comunicação digital, vou passar alguns exemplos para vocês, né. A gente pode, né, utilizar, né, algoritmos de inteligência artificial, né, para, por exemplo, estimação e detecção de sinais. Então, vocês podem encontrar, né, eu deixei aqui a fonte, né, então, existe esse link aqui que tem uma biblioteca de pesquisa aí com vários, né, artigos em várias, né, dessas áreas aqui, né, que eu vou passar para vocês, e vários outros tópicos, né, vocês vão encontrar lá. Então, por exemplo, a gente pode utilizar, né, inteligência artificial para estimar e detectar conjuntamente aí, né, o sinal que foi transmitido, sem, né, a necessidade de que a gente faça primeiro a estimação e depois a detecção do sim. Então, se a gente treinar, né, no caso aqui uma rede neural, a gente consegue fazer isso ao mesmo tempo. Então, isso já, né, agiliza bastante, né, esse processo, né, de decodificação. O aprendizado de sistemas, né, fim a fim, né, sistemas de comunicação, é o que eu vou mostrar, né, no final. Então a gente vai ver um sisteminha, né, aprendendo fim a fim aí, né, como fazer, né, a transmissão e a decodificação, né, com a menor, né, probabilidade de erro possível. Comunicações em ondas milimétricas, a gente consegue, né, porque em ondas milimétricas a comunicação, né, é praticamente feita, né, por visada, né, direta, ou seja, a gente precisa, né, o móvel, né, o nosso dispositivo móvel precisa, né, ter um visual, né, uma visualização, né, da base station, né, para que exista essa comunicação. Né? Então, muitas vezes a gente precisa, né, fazer handovers, né, e a gente, né, muitas vezes quando vai fazer um handover aí, né, para essas base stations aí, né, em ondas milimétricas, a gente precisa, né,
perder a conexão, porque muitas vezes a gente precisa transferir o contexto, né, da nossa conexão para uma base station específica para outra base station, né? Mas imagine que isso leva um certo tempo, né? E nesse meio tempo a gente pode acabar perdendo a conexão, né? Enquanto está sendo transferido, né, esse contexto da nossa conexão para outra base station. Então imagine que se a gente conseguisse entender, ou seja, um algoritmo de inteligência artificial conseguisse, né, entender como que está sendo essa comunicação e que vai existir, né, uma perda de sinal ali, né, durante, né, os próximos segundos, a gente conseguir fazer isso proativamente, né, transferir esse contexto em background, né, para que a gente não perca, né, esse serviço, né, a qualidade de serviço que a gente está, né, tá tendo ali, que a gente está observando, né, ela pode permanecer a mesma. Então a gente consegue muitas vezes entender, né, o que está acontecendo, né, no ambiente, né, no canal, e aí a gente consegue fazer esse handover proativo. Outra aplicação é a alocação de recursos, também, né, bastante utilizada. Nesse caso, né, a gente pode usar inteligência artificial, né, em redes aí de IoT, né, ou seja, redes de baixa potência, né, para entender o comportamento, né, dos dispositivos vizinhos e realizar, né, alocação de recursos, né, com o intuito, né, de diminuir, né, colisões. Por quê? Porque muitas dessas tecnologias de IoT, né, elas simplesmente transmitem sem, né, ver se o espectro, né, se aquela frequência, aquele canal está sendo usado. Então, o que acontece muitas vezes, né, na faixa de frequência de 2.4, né, ISM, acontece que, né, a gente tem muitas colisões. Né? Por quê? Por eles terem uma tecnologia bastante simples e não, né, fazerem esse listen before talking, né, ou seja, escutar o canal antes de falar, né, eles acabam tendo colisões e acabam, né, aumentando, né, o número de retransmissões, o que vai, né, acarretar, né, numa vida útil, né, das baterias desses dispositivos, né, sendo diminuída. Então imagine, né, se a gente conseguisse treinar, né, um algoritmo de inteligência artificial, né, para tentar predizer o uso do espectro, ou seja, como que os seus vizinhos ali, né, os dispositivos em volta estão usando, né, aquela faixa, para que a gente, né, tentasse diminuir, né, esse número de colisões e, consequentemente, aí aumentar, né, a vida útil dessas baterias, desses dispositivos. Então, a gente consegue com isso também, né, aumentar aí, né, a taxa de dados úteis, né, transmitidos nessa rede IoT. Outra aplicação, né, é em rádio sobre fibra. Né, a gente pode, né, detectar, né, equalizar e detectar conjuntamente aí, né, sinais transmitidos, né, através do que a gente chama de um canal conjunto, né, sem fio óptico. Esse canal, né, ele é bastante complexo, muitas vezes para modelar matematicamente, né, para criar, né, um esquema de transmissão sobre esse canal, né, conjunto. Às vezes é muito complicado porque a fibra, né, ela é bastante não linear, né, ela tem efeitos não lineares dependendo da potência que você injeta nela. Então, utilizando ali, né, alguns modelos de inteligência artificial, a gente consegue treinar, né, ele para fazer essa equalização e detecção dos sinais, né, de forma ali, né, sem ter que entender, né, sem ter um modelo, né, matemático daquele canal conjunto. Então, a gente consegue com isso, né, não precisar, né, ter que entender todo aquele modelamento matemático para tentar encontrar um esquema de transmissão ótimo, né, para esse canal conjunto. Uma outra área, né, uma outra aplicação aqui, né, de inteligência artificial, né, é para pré-distorção, né? Se vocês já estudaram, né, amplificadores, né, vocês vão ver, né, vocês viram, né, que amplificadores eles não têm, né, uma região linear, né, muito grande, né, ele tem uma região que é linear, mas uma grande, né, região que não é linear, e a gente pode aplicar, né, inteligência artificial, né, algoritmos de inteligência artificial para gerar, né, uma pré-distorção, ou seja, a gente distorce o sinal antes de passar por aquele amplificador, né, que tem aquela região não linear, de forma que, né, essa pré-distorção aplicada ao sinal, quando, né, passado aí pelo amplificador, né, a gente tem aí, né, uma região linear aumentada, né, a gente consegue, né, desfazer, né, a não linearidade, né, aquela região não linear, a gente consegue, né, meio que deixar, né, a região linear maior, né, e com isso a gente consegue, né, melhorar aí a eficiência, né, desses amplificadores de potência, né, que é um grande problema que a gente tem, né, hoje em dia, né, que a gente não consegue ter, né, uma região dinâmica, né, muito grande, ou seja, essa região linear aí, ela não é, né, muito extensa muitas vezes. E com isso, né, usando pré-distorção, a gente consegue, né, aumentar essa extensão, né, da região linear desses amplificadores. Existem outros tópicos, né, esses aqui foram que eu separei como sendo, né, os mais importantes. Vocês podem consultar, né, esse link, depois eu vou disponibilizar
essa apresentação, né, aqui nesse canal que foi criado para a Semana de Telecomunicações. Outros exemplos, né, interessantes, né, aqui do uso de inteligência artificial foi na predição, né, de doenças infecciosas, né. Em 2019, né, já em dezembro de 2019, teve um algoritmo, né, de uma empresa canadense que previu, né, que haveria um surto, né, de uma doença, né, até então eles não tinham nome, né, não se sabia que era o coronavírus, mas que haveria, né, um surto, e, né, ela conseguiu ainda prever aonde que, né, apareceriam, né, os novos surtos, né, para onde que iria em seguida. Então ela fez isso, né, usando diversas fontes de informação, Twitter, Facebook, informações de voo, né, de rotas de voo, né, de certos lugares, né, lá de Wuhan, por exemplo, eles conseguiram com isso traçar todos os locais onde, né, apareceria em seguida nesse surto aí do que foi, né, depois chamado de coronavírus. Também, né, a gente consegue, né, ajudar no diagnóstico, né, de doenças aí com, né, inteligência artificial. Né, a gente consegue, por exemplo, né, como eu tinha comentado, né, usar imagens de raio-x e de tomografia aí, né, para diagnosticar, né, o coronavírus. Né, essas imagens aí, né, até a USP, né, no começo do ano passado, no meio do ano passado, né, desenvolveu um sistema que ajudava os médicos, né, eles tiravam, né, um raio-x ou uma tomografia, enviavam, né, para esse sisteminha, e ele, né, passava, né, ou seja, ele usava como entrada nessas, né, imagens aí, e ela, né, ele tinha como saída, né, uma possibilidade, uma probabilidade, né, daquela pessoa, né, daquele raio-x, né, da pessoa ter, né, o coronavírus. Então, foi muito utilizado aí no começo da pandemia, né, eles treinaram, né, no caso, uma rede neural para fazer esse tipo aí de diagnóstico. Outra coisa bastante utilizada, né, são aqui, né, na área de vídeos e fotos falsas. Então, hoje em dia, né, você já deve ter percebido, né, está se tornando bastante comum, né, que são, né, criar, né, vídeos falsos, né, tirando, né, a cabeça, por exemplo, de uma pessoa e colocando, né, a cabeça de outra pessoa, né, o rosto de outra pessoa. Então, é muito utilizado, né, você já deve ter visto, né, algum vídeo desse tipo, né, onde, por exemplo, o Lula e o Bolsonaro conversam, né, então, como é que ele chama? Eu esqueci o nome dele. Mas ele criou, né, a partir lá daquela novela do SBT, né, A Usurpadora, ele usou, né, alguns tipos, né, de redes neurais, né, uma delas, né, é a rede generativa adversarial, e também, né, a gente pode usar um outro tipo de rede neural que a gente vai ver no final, né, que são os autoencoders, para criar, né, dados, ou seja, ele aprende a criar, né, a partir, né, de dados reais, ele aprende a criar dados falsos, né, ou seja, fotos, por exemplo, ou vídeos falsos, que, né, são aí, a gente não conseguiria dizer que são falsos, né, ele consegue ter uma realidade muito grande. Um outro exemplo aí, né, de uso interessante de inteligência artificial é na criação, né, de novos medicamentos. Nesse caso aqui específico, né, a inteligência artificial foi, né, usada aí, né, para criar uma nova droga, né, capaz de combater esse transtorno obsessivo compulsivo, né, o TOC. Nesse caso, desse uso, né, os pesquisadores conseguiram encurtar, né, o tempo para desenvolver, né, para encontrar um novo medicamento de 4, né, para menos de 1 ano. Então, o que levaria, né, 4 anos, eles conseguiram aí encurtar, né, para mais ou menos 1 ano. Então, isso já ajuda bastante. Então, é um outro uso também, né, de redes adversariais generativas, né, GAN. Né, eles têm, nesse caso aí, né, só para deixar, né, só para tentar exemplificar aqui um pouco para vocês, nessas redes generativas adversariais, a gente tem 2 redes neurais, né, um professor e outra, né, um aluno. O professor sabe, por exemplo, né, compostos químicos que são aceitos pelo corpo humano, né, então ele sabe de entradas, né, se a gente entrar com um composto químico, ele vai dizer que aquilo funciona ou não, né, no humano, e o aluno tenta gerar, né, compostos químicos e apresentar para esse professor para que ele diga aí, né, se aquilo é ou não válido, ou seja, se aquilo pode ser usado, né, com os seres humanos. E aí o que acontece? Né, ele passa lá milhões, trilhões de exemplos e, né, ele vai filtrando, né, o professor vai filtrando alguns compostos e depois os pesquisadores vão lá, né, e só olham, né, só testam, né, esses compostos aí que têm, né, grande chance de serem, né, de serem usados aí para desenvolver esses medicamentos. Então a gente consegue com isso diminuir, né, encurtar bastante aí o tempo de desenvolvimento, né, de novas drogas, por exemplo. Agora um pouquinho, né, falando, né, também novamente aqui trazendo novamente, né, para a telecom. Então, como a gente viu, né, nos slides anteriores, né, a inteligência artificial, né, é um termo, é um guarda-chuva, né, algo bastante amplo
que tem aí, né, os vários objetivos, né, os sub-áreas, que a gente usa, né, para designar aí as máquinas, né, que são capazes de executar, né, certas tarefas de forma, né, inteligente. E, né, em telecomunicações, essa área de aprendizado de máquina é uma das sub-áreas, né, se não a mais utilizada. E aí vocês podem se perguntar, né, por quê? Então eu posso dar aqui três, né, vou mostrar para vocês, né, três tópicos aqui, né, para tentar explicar, né, por que, né, a inteligência, o aprendizado de máquina é o mais utilizado. Então, o primeiro deles, né, porque a inteligência, o aprendizado de máquina, né, ele vai oferecer aí, né, um ferramental, né, uma caixa de ferramentas bastante importante, né, para a solução, né, bastante eficiente, né, de vários problemas que a gente encontra, né, em telecomunicações. Então, por exemplo, né, imaginem aí, né, rede 5 e 6G, né, hoje em dia elas têm, né, um número de parâmetros muito grandes, né? 5G já tem, né, um número bastante elevado de parâmetros que precisam ser utilizados, né? E 6G, né, a tendência é que tenham mais parâmetros ainda. Então imagine, né, um ser humano tentando otimizar, encontrar o conjunto correto de parâmetros, né, que vai, né, surtir aí, né, que vai ter como efeito, né, a maximização, né, da taxa de dados ou do QoS, né, da qualidade de serviço aí da rede. Então isso é uma tarefa bastante, né, complexa, muitas vezes de ser feito, né, manualmente, né, por um ser humano. Então, se a gente, né, utilizar, né, esse ferramental que, né, a inteligência artificial, mais especificamente, né, o aprendizado de máquina nos dá, a gente consegue, né, treinar, né, alguns modelos aí, né, para que eles façam, né, a partir desses milhões, né, ou trilhões de exemplos que a gente tem, né, correndo aí pelas redes de telecomunicações, a gente consegue, né, melhorar, né, a performance dessas redes, né, ou seja, a gente consegue otimizar esses parâmetros, né, usando aí nesses exemplos que já estão aí, né, que já estão presentes na rede, que ela gera, né, a cada segundo aí, né, um número muito grande, né, de exemplos. Então, por exemplo, né, imagine se vocês pudessem, né, otimizar, né, globalmente aí, né, todos esses parâmetros, né, de um sistema, por exemplo, né, 5G, né, usando apenas os dados reais, né, que a gente coleta aí da rede. Então, a gente consegue com isso, né, facilitar bastante. Então, outra, né, imagine, por exemplo, se a gente pudesse treinar, né, um modelo que aprendesse, né, um sistema de recepção, né, e transmissão ótimo para um dado tipo de canal. Então, é o que eu coloquei aqui, né? Imagine que a gente tivesse, nesse caso, desse exemplo, dessa figura, duas redes neurais, que a gente entra, né, uma mensagem qualquer, que a gente quer transmitir através de um canal, pode ser um canal AWGN, ou, né, pode ser outro tipo de canal, com desvanecimento e assim por diante, com distorções e assim, né, por diante, a gente pode considerar várias coisas aqui nesse canal. Imagine, né, que a gente treine simplesmente, né, para esse sinal aqui de saída ser igual, né, ao sinal de entrada, ou seja, né, eu entro com uma mensagem e eu quero receber essa mensagem aí no final, né, com uma grande probabilidade de acerto. Então a gente pode, né, treinar, né, no caso aqui, redes neurais para fazer isso, e é o que eu vou mostrar para vocês aí no final. Também, né, outro porquê aqui, né, que é uma das sub-áreas mais utilizadas, né, machine learning, é a redução, né, de complexidade e custo, né, as grandes empresas aí querem, né, redução, né, e aumento da lucratividade, e com isso, né, elas precisam reduzir, né, o custo. Então, a gente consegue, né, aplicar vários algoritmos aí, né, de inteligência artificial, né, mais especificamente de aprendizado de máquina, para resolver, né, vários problemas e reduzir o custo e a complexidade computacional aí, né, desses algoritmos que a gente tem hoje em dia, né, de algoritmos aí de telecomunicações, né, que tem muitas vezes, né, um desempenho ótimo, mas que eles não são usados porque ele tem um alto custo, né, ou uma alta complexidade. E, né, utilizando aprendizado de máquina, a gente conseguiria, né, em alguns casos, reduzir, né, essa complexidade e esse custo, né, e fazendo aí, né, com que a gente pudesse, né, ter algo aí menos proibitivo, né. Oportunidades também, né, um outro porquê, né, a gente, aquilo que eu comentei lá no início, a gente pode fazer pesquisa, né, sobre a aplicação, né, de aprendizado de máquina, né, a problemas de telecomunicações, né, ainda estão em fase de exploração, então tem muita, né, coisa para ser feita nessa área, tem bastante pesquisa e, né, além disso, bastante emprego aí, né, como vocês já viram, né, durante a discussão, né, hoje de manhã. Então, né, entrando agora um pouquinho mais, a gente viu, né, uma pincelada ali de inteligência artificial, agora a gente vai entrar, né, um pouquinho aqui, né, no machine learning. Então, vocês podem se perguntar, né, então o que é, né, o machine learning, né, o aprendizado de máquina? Então, como a gente viu, né, é uma das, né, sub-áreas aí, né, o objetivo, né, da inteligência artificial. Esse termo aí foi cunhado, né, pelo Arthur Samuel lá em 59, né, e ele definiu, né, então essa definição que ele deu aí, né, para o aprendizado de máquina.
Então, ele diz que é um campo, né, do estudo que dá, né, aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados, ou seja, a gente consegue resolver algumas tarefas sem explicitamente programar o computador para resolver aquele problema. A gente simplesmente, né, apresenta alguns exemplos ali, né, para aquele algoritmo, e ele vai tentar extrair um comportamento e entender como resolver, né, aquele problema. Uma outra, né, definição, né, também bastante interessante, né, do John Mullail, é que o aprendizado de máquina é um processo, né, de induzir, né, inteligência em uma máquina sem que, né, ela seja explicitamente programada, né? Então, indução, né, é aprender, né, um modelo aí, né, um padrão, né, geral por trás, né, daquele comportamento, né, daquele conjunto de dados, né, a partir desses exemplos que eu apresento aí, né, para o meu algoritmo. Então, os algoritmos, né, de machine learning, né, de aprendizado de máquina, vocês já podem ter percebido, eles são orientados a dados, ou seja, né, eles vão aprender automaticamente um padrão, né, geral a partir, né, desses grandes volumes de dados que a gente precisa, né, apresentar esses algoritmos. Então, a gente precisa, né, apresentar, né, para que a gente consiga induzir, né, essa inteligência, né, numa máquina, né, num computador, a gente precisa, né, apresentar, né, vários, né, uma grande quantidade de exemplos, né, de coisas, né, de exemplos de coisas certas e de coisas erradas, né, exemplos corretos e, né, errados, para que, né, o algoritmo de machine learning consiga extrair, né, que a gente consiga induzir, né, que ele consiga entender o que está por trás, né, aquele padrão geral por trás daqueles dados, e consiga entender como resolver, né, aquele problema que a gente está, né, mostrando para ele. Um exemplo é o filtro de spam, né, do Gmail, que aprende, né, através, né, como eu tinha comentado com vocês, né, aqueles rótulos que a gente marca, né, as mensagens como spam ou não, ele sabe, né, como a gente marcou, né, várias mensagens como spam, né, e outras não, ele consegue, de posse dessas informações, né, de uma dada uma mensagem e o label, né, se aquela mensagem é spam ou não, ele consegue aprender, entender uma forma de classificar, né, mensagens como sendo spam ou, né, mensagens verdadeiras, ou seja, né, que a gente chama aí de ham, né, mensagens que não são, né, spam. Então aqui eu coloquei, né, só para deixar, né, um pouco mais ilustrado, né, o que seria, né, sem ser explicitamente programado, né, essas máquinas. Então vejo aqui na primeira, né, figura aqui, eu tenho a programação tradicional, né, então normalmente a gente tem entradas aí do meu programa, né, e o programa em si, e o computador gera resultados aqui. Então o que eu tenho, né, na nossa programação tradicional é isso, né, entradas e um programa. Agora no aprendizado de máquina eu tenho uma inversão. Eu não tenho mais o programa, eu tenho as entradas e o resultado desejado. E aí eu quero, né, que a saída do meu computador aí, né, o aprendizado de máquina, seja um programa, ou seja, aquele modelo, né, de aprendizado de máquina que consiga, né, refazer, né, ou seja, me dar aqueles resultados desejados que, né, eu usei como entrada ali do meu computador, né, do meu algoritmo de machine learning. Então, né, mostrando aqui, né, só um pouquinho por que, né, a inteligência, né, o machine learning se tornou, né, tão difundido hoje em dia, né, alguns dos principais, né, eu vou listar alguns, não são todos, né, mas os que eu acho mais importantes, né, dos principais motivos, né, para a adoção, né, do machine learning ter se difundido tanto, né, hoje em dia, né, são que a gente vive, né, o primeiro, né, que a gente vive hoje aí na era da informação, né, o pessoal comentou bastante isso hoje de manhã. Então, nessa era que a gente tem vivido hoje, né, a gente consegue, né, gerar, né, a raça humana, né, gera uma quantidade aí sem precedentes, né, de dados, né, o pessoal fala aí, né, da ordem de petabytes, né, pensem no número grande, né, é muito maior do que esse número que vocês pensaram. Então, a gente tem, né, disponível, né, essa quantidade, né, imensa aí de dados, e isso impossibilita, né, a análise aí pelos seres humanos. A gente não consegue, né, analisar essa quantidade gigantesca de dados, né, gerada aí a cada dia. Mas, né, para os modelos de machine learning, né, como eu tinha dito, que eles são orientados a dados, né, isso não é um problema, e sim, né, é uma solução. Quanto mais dados, melhor vai ser o aprendizado. Né? Se ele conseguir ver exemplos, né, muitos exemplos de coisas certas e coisas erradas, ele vai conseguir aprender muito melhor, né, do que quando a gente treina, né, com poucos exemplos. Então, quanto mais, melhor. Então, para ele, isso daqui, né, na verdade, é uma solução, né, e não um problema em si. Então, hoje em dia, né, os dados, né, são preciosíssimos, né, então, hoje em dia, a gente fala, né, que dado é o novo petróleo, né, e extrair informação, né, ou seja, de alguma forma refinar, né,
esses dados aí, ou seja, extrair coisas que, né, as empresas consigam, né, ganhar mais dinheiro, né, isso daí vale bastante. Né? Então, extrair informações úteis aí dessa quantidade, né, imensa de dados, né, vale ouro hoje em dia. Então, é um dos motivos aí que a gente, né, usa, né, o uso do machine learning se difundiu tanto, né, nos dias de hoje. Também, né, o surgimento de recursos computacionais, né, bastante poderosos, né, como as GPUs, né, os FPGAs e as CPUs com vários cores, né, isso a gente não tinha, né, lá em 1980, então, de acordo com que, né, esses recursos aí, né, foram sendo lançados, né, foram sendo desenvolvidos, a gente conseguiu ter, né, algoritmos de machine learning mais poderosos ainda, né. O surgimento também, né, de novas, né, técnicas aí bastante eficientes de treinamento, né, de aprendizagem, né, também ajudou bastante, né, como eu tinha dito, até, né, antes de 86, né, não se sabia como treinar, né, redes neurais aí com várias camadas. Depois, né, teve esse ressurgimento, né, revisitaram o backpropagation, né, era usado em outra área, mas os pesquisadores viram que aquilo podia ser usado para treinar, né, as redes neurais, e aí, né, a gente conseguiu a partir dali, né, ter outras, né, melhorar mais ainda, né, essas técnicas de treinamento, e aí hoje em dia a gente tem, né, o que a gente chama de deep learning, né, que nada mais, nada menos, né, são aí redes neurais com várias camadas, né, que a gente chama de camadas escondidas, né, a gente também tem o reinforcement learning, é uma técnica bastante utilizada também, né, hoje em dia, e, né, por final aqui, né, um dos principais motivos é a existência aí, né, de frameworks e bibliotecas, né, bastante poderosas que facilitam muito, né, a nossa vida aí, né, do desenvolvimento de soluções com machine learning. Então, coloquei aqui, né, alguns exemplos, né, das mais utilizadas, né, não são todas, mas as são mais conhecidas, né, o TensorFlow, o Keras, o Tenano e o PyTorch, né, são bibliotecas aí, né, para desenvolvimento de redes neurais, né, do Deep Learning. O Scikit-Learn, uma biblioteca bastante, né, utilizada, mas ela, né, é uma biblioteca mais ampla, né, ela não é só, né, para redes neurais, ela também tem, né, redes neurais, mas ela implementa, né, vários outros tipos de algoritmos. O Pandas, né, para fazer processamento, né, de dados, a gente consegue extrair várias informações, né, fazer uma análise dos dados com ela, então bastante utilizada aí, né, para fazer um pré-processamento, né, para entender, né, os dados que a gente está querendo usar ali para treinar o modelo. Então, né, de posse aí desse framework, a gente consegue fazer, né, muitas coisas, a gente consegue resolver muitos problemas, né, não só aqui da área de telecom. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre técnicas aí, né, de aprendizado de máquina. Então, né, os tipos, né, de aprendizado de máquina, né, a gente tem basicamente, né, a gente consegue agrupar, né, nesses 4, na verdade nesses 5 aqui, né, tipos, né, o supervisionado, o não supervisionado, o semi-supervisionado, por reforço e, né, meta-heurística. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre cada um dessas categorias aqui, né, que eu dividi, né, os tipos de aprendizado. No primeiro, né, tipo de aprendizado é o aprendizado supervisionado, né? Nesse tipo aqui, né, a máquina, né, o computador, ele sabe, né, o que ele vai aprender, ou seja, né, a gente apresenta os exemplos de entrada e a resposta esperada. Então, por exemplo, né, é aquele algoritmo, né, de detecção de spams, né? Ele sabe que uma determinada mensagem é um spam ou não. A gente tem os rótulos, né? Então, é supervisionado por esse motivo, né? A gente apresenta aí ao algoritmo de aprendizagem de máquina, né, o que é esperado, né, o que é esperado que ela faça. Então, por isso que é chamado de supervisionado. Então, nesse tipo, né, de aprendizado, né, os dados aqui, né, ou exemplos aí de entrada, né, o que a gente usa para treinar um modelo, eles incluem, né, o que a gente chama de atributos, né, seriam aí as entradas, no caso aqui de uma mensagem, né, de e-mail, seria, né, o corpo do e-mail, as palavras aqui do e-mail, né, o subject, né, o assunto do e-mail, né, para quem foi enviado, o horário que foi enviado, tudo isso, né, é informação sobre aquela mensagem e, né, são essas entradas aí que a gente utiliza, né, para treinar o algoritmo. E as saídas desejadas, né, seriam, né, os rótulos que a gente chama, né, em machine learning, ou seja, seria se aquela, né, no caso aqui do spam, se aquela mensagem é ou não, né, uma mensagem de spam. Então, a gente usa isso, né, para treinar esses algoritmos aí de forma, né, supervisionada. Então, a tarefa aqui, né, desse aprendizado supervisionado, né, é que os modelos, né, eles devem aprender uma função, né, que vai mapear, né, as entradas aí, né, nessas saídas Y, né, os nossos rótulos. Então a gente pode, né, pensar, né, que a gente precisa encontrar, né, a ideia aqui é encontrar essa função, né, f de x. Então a gente tem aqui, né, a ideia, né, por trás do treinamento, né, do nosso modelo de machine learning é encontrar essa função f de x
que dado, né, esses atributos de entrada, a gente consegue, né, ter aí uma aproximação daquele valor desejado. Então, esse tipo, né, de aprendizado aí, né, a gente consegue dividir ele, né, em problemas de regressão e de classificação. Né? Problemas de regressão, né, esse rótulo aí, né, os valores desejados, né, eles pertencem a um conjunto infinito de valores. Né? Por exemplo, né, quando a gente quer entender, né, por exemplo, o preço de uma ação, né, a gente vai usar regressão, né, porque a gente quer, né, encontrar, né, qualquer valor, né, entre um intervalo definido aí, né, de valores. Então a gente usa regressão porque, né, o y, no caso aqui, seria o preço que a gente quer, né, estimar aí, predizer, né, ele é, né, ele tá, né, ele pertence a um conjunto infinito de valores. No caso aqui, né, o conjunto dos números reais aí, né, entre esse intervalo. Já a classificação, né, o rótulo, né, esse y aí, a saída do nosso algoritmo de aprendizado de máquina, ele vai pertencer, né, a um conjunto finito de valores, né, um conjunto aí, por exemplo, de classes. Então, por exemplo, eu tenho dois casos aqui, né, a classificação de e-mails, né, em spam e não spam. Então, nesse caso, né, o meu y, a minha saída desejada, né, é um valor finito, né, eu só tenho dois, ou seja, spam ou não spam. Mesma coisa aqui, né, para essa classificação, né, entre, eu teria aqui imagens, né, de cachorros e gatos, e eu tenho que, né, classificar, né, entre duas classes, ou seja, um conjunto finito aí de saídas, ou seja, aquela foto ou é de um cachorro ou é de um gato. Então vejam, né, que diferentemente, né, de tentar predizer aqui o preço de uma ação, né, que eu posso assumir qualquer valor, né, real aí, né, dentro desse intervalo, eu quero, no caso da classificação, simplesmente, né, encontrar um de dois valores aqui para esses dois exemplos que eu mostrei para vocês. Os principais, né, algoritmos de aprendizagem supervisionado são esses que eu mostro aqui, né, vou mostrar citar alguns exemplos para vocês. Então, a gente tem a regressão linear, né, foi aquilo que eu comentei agora há pouco. Nesse caso aqui, né, eu tenho um exemplo na área de telecomunicações, onde a gente prevê, né, prediz aí, né, a perda por caminho. Né, então, a gente pode tentar encontrar, né, uma equação, né, que aproxime esses dados que eu coletei aqui do ambiente. Então, eu saí por aí andando com rádio medindo, né, a atenuação, e aí, né, eu tento encontrar uma equação que me dê, né, algo, né, que aproxime, né, isso daqui, né, esses valores que eu obtive. Então, isso é a regressão linear. Regressão logística, para fazer classificação, né, de muito usado para classificação. Os cavezinhos mais próximos, né, do inglês aí, nearest neighbors, também, né, para fazer uma espécie de classificação. Né. A árvore de decisão, tem um exemplo aqui, né, onde, né, a árvore de decisão ela é treinada, né, para dizer, né, qual a chance, né, de emprestar dinheiro ou não para uma pessoa. Então, o banco, né, pode treinar, né, um algoritmo desses para decidir, né, se vai ser aprovado ou não, né, um empréstimo para um cliente. Então, eu posso utilizar aqui, né, florestas aleatórias ou, né, árvores de decisão. Máquinas de vetores de suporte, né, eles podem ser usados tanto para classificação quanto para regressão. Eles são bastante utilizados aí para essas duas tarefas. E redes neurais artificiais, né, um dos casos mais utilizados aí, né, tem aqui a parte de classificação, né, vejo aqui que, né, essa rede, né, tem várias camadas aqui, né, vocês podem ver, ela está tentando, né, classificar objetos. Então vejo aqui que a saída pode ser um barco, pode ser um gato, pode ser um cachorro, né, ou pode ser um bote, ou seja, um barco. Então ele está tentando, a partir das imagens, classificar aquilo num número, né, definido ali, né, um número finito, né, de valores, né, um número de classes ali que ele está tentando, né, tentar identificar naquela foto que ele está usando como entrada. Posso também, né, utilizar redes neurais para fazer reconhecimento de fala ou, né, traduzir, né, fala para texto, bastante utilizado, né, as redes neurais. Tem também, né, aquele exemplo que eu passei anteriormente, né, que eu comentei com vocês, que é, né, essa predição da ocupação do espectro para tentar, né, diminuir o número de colisões em redes IoT, né, que esses dispositivos, né, eles são bastante simples, né, eles não fazem, né, esse sensoriamento, né, antes de transmitir, eles não tentam verificar a ocupação do canal, né, antes de transmitir, eles simplesmente transmitem. Né, então a gente pode colocar ali, né, uma rede neural já treinada, por exemplo, nesse dispositivo e tentar diminuir esse número de colisões e tentar melhorar aí, né, aumentar, né, a vida útil das baterias e aumentar também a taxa útil, né, que a gente consegue, né, obter aí no final aí, né, nessa rede. Então esses são alguns exemplos, né, de algoritmos aí, né,
de aprendizado supervisionado. O próximo tipo, né, de aprendizado é o não supervisionado. Então, você já deve ter uma ideia, né, que aqui, né, ele não é supervisionado, ou seja, eu não vou ter, né, aqueles rótulos. Né? Então, no caso aqui, né, a gente só apresenta as informações de entrada, mas a gente não tem, né, o que o algoritmo precisa aprender. Então, a gente não tem os rótulos nesse caso aqui. Então, a gente só apresenta, né, aqueles dados, aqueles exemplos de treinamento, e aqui, né, o objetivo é que esses modelos aí, né, eles precisam aprender, né, ou descobrir alguns padrões, né, que estão ali, né, dentro, ou seja, latentes ali nesses padrões, nesses dados, né, que eu estou, né, usando como entrada aqui para o meu algoritmo, né, de aprendizado não supervisionado. Então, nesse caso aqui, né, o que esses algoritmos vão fazer é descobrir, né, algum padrão que está oculto ali naqueles dados. Né? Então, vejam aqui, né, que eu posso utilizar, por exemplo, né, para clusterizar, né, agrupar. Não seria classificação, porque a gente não tem, né, as classes, a gente não sabe quais classes existem, a gente tem um problema só de entradas e não tem as saídas esperadas. Então, a gente tenta, né, clusterizar, né, encontrar, né, agrupamentos aqui desses dados. A gente, com isso, pode extrair informações, por exemplo, de clientes, né, quais clientes têm o mesmo comportamento para tentar mandar, né, propagandas iguais para esse número de clientes que têm um comportamento parecido. Então, a gente pode, né, utilizar clusterização para isso. Né? Posso também, né, utilizar esses algoritmos não supervisionados para redução de dimensionalidade. Então, nesse exemplo aqui, né, eu tenho, né, um dado em 3 dimensões, mas se vocês observarem, esse dado ele pode ser expresso em 2 dimensões, porque praticamente, né, ele é um plano aqui nas 3 dimensões. Então, eu consigo, né, diminuir, né, essa dimensionalidade. Isso é muito útil, né, como pré-processamento, né, aqui em Machine Learning, né, para diminuir a quantidade, né, de atributos, né, de exemplo de entrada aí que eu tenho para os meus algoritmos. Isso pode ajudar, né, a reduzir o tempo, né, de treinamento. Então, é muito aplicado, né, como uma técnica de pré-processamento, né, para ajudar aí a diminuir o tempo, né, de treinamento desses algoritmos. Detecção de anomalias, né? Então vejo, né, que eu poderia usar, né, esses algoritmos para detectar, por exemplo, né, que o seu cartão de crédito está sendo usado por uma pessoa lá na Índia tentando comprar alguma coisa no computador lá com o seu nome. Então, quando foge muito, né, vejo aqui que eu tenho uma distribuição, né, esses dados do seu comportamento normal de compra, né, estão por aqui, e aconteceu, né, num determinado momento, né, que houve aí uma discrepância, né, um outlier, né? Então, com isso, né, esse algoritmo aí conseguiria, né, detectar, né, essa anomalia, né, e, por exemplo, né, ele poderia soar um alarme, né, ou bloquear o cartão, alguma coisa desse tipo. Uma outra coisa também, né, bastante utilizada, né, são problemas de associação. Né? Então, por exemplo, né, no supermercado, né, o algoritmo poderia ser usado para entender o que as pessoas compram, né? Qual sequência elas compram. Por exemplo, uma pessoa que compra leite tem 70%, né, de probabilidade de comprar pão. Então, o leite vai ficar lá perto, né, do pão. Tanto que é verdade, se vocês forem hoje no supermercado, vocês vão ver, né, pelo menos numa avenida é assim, os pães estão próximos ali, né, do leite, né? Tanto que a padaria é por ali. Né? E tem uma probabilidade, por exemplo, de comprar ovos de 43%. Então, com isso, né, com essas regras de associação, a gente pode, né, por exemplo, usar, né, elas para tentar organizar, né, e aumentar com isso, né, a quantidade de produtos vendidos. Então, isso é bastante utilizado. Tem aquele exemplo, né, que o Vollmer, né, deu de manhã, do Target, né, que o Target conseguiu entender, né, extrair a informação, né, de que uma menina adolescente estava grávida e mandou, né, algumas mensagens, alguns produtos, né, na verdade ofertas, né, de produtos e felicitando, né, a menina, e acabou que o pai dela descobriu que ela estava grávida. Então, tudo isso, né, a partir dessas informações de compra, a gente consegue fazer, né, com essas regras de associação. Outra coisa, né, antes de passar para o próximo slide, a gente consegue também, né, ao invés de reduzir a dimensionalidade, aumentar, né, a dimensão. Por exemplo, no sistema, né, de transmissão, muitas vezes o que a gente quer, né, é aumentar a confiabilidade daquela mensagem. Então, por exemplo, a gente aumenta, né, o número de bits, né, adicionando redundância, né, ali aos dados, ou seja, a gente aumenta, né, a dimensão daqueles dados que a gente quer transmitir para aumentar a chance, né, deles serem, né, detectados lá no receptor com uma probabilidade maior.
Então, também, né, ao invés de redução, né, da dimensionalidade, a gente pode aumentar, né, a dimensionalidade para aumentar, né, essa probabilidade, né, de detecção correta do outro lado, né, depois que eu passei o meu sinal de transmissão, né, através aí de um canal, por exemplo, né, a WGN. Então, alguns dos principais, né, algoritmos aí de aprendizado não supervisionado, né, são caminhos. Então, ele consegue, né, extrair aí dos dados, né, alguns grupos. Né, a gente precisa passar para ele esse K. Esse K é um hiperparâmetro, né, que a gente chama de hiperparâmetro. Nada mais é do que um parâmetro, né, que a gente passa para o treinamento. Então, a gente fala, né, em quantos clusters que a gente quer, né, dividir aqueles dados. E, de posse disso, ele tenta, né, encontrar ali centroides e definir, né, esses clusters, esses grupos aí. Então, nesse exemplo aqui, né, eu passei 5, né, o K seria igual a 5, e ele tenta, né, de alguma forma, clusterizar, ele tenta encontrar aí, né, centroides, né, e a partir daqueles centroides, ele tenta agrupar, né, os dados mais próximos ali, né, usando uma métrica, né, de distância aí, né, para encontrar quais seriam, né, os dados mais próximos ali que estariam naquele centroide, né, que seriam parte daquele cluster ou não. Então, ele consegue, com isso, clusterizar e, por exemplo, né, detectar aí, né, entender o comportamento de compras e agrupar, né, clientes que têm o mesmo comportamento de compra, por exemplo. Redes neurais artificiais também, né, estão aqui, né, no aprendizado não supervisionado, né, os autoencoders que a gente vai ver daqui a pouco, né, eles não têm, né, os labels, né, a gente não tem label, a gente não fala para essas redes neurais, né, do tipo autoencoder o que elas têm que aprender, né, elas aprendem apenas a partir dos exemplos de entrada, né, então a gente usa muito, né, tanto para redução quanto para aumento da dimensionalidade. Né? Nesse exemplo específico, né, eu estou criando aqui, né, uma compressão, né, desses dados, então eu entro aqui com esse Marshmallow, né, original aqui, né, vejo que ele tem, né, a qualidade da figura é maior, né, tem uma maior definição, eu comprimo, né, perco, claro, um pouco da informação, mas consigo desfazer, né, bastante e ter, né, uma recuperação bastante alta lá do outro lado. É claro, a gente não consegue ter, nesse caso aqui, né, uma compressão sem perda, né, vai ter, claro, uma perda, mas veja que eu consigo, né, ter uma grande, né, tem ainda uma quantidade muito alta, né, da informação original do outro lado. Então, a gente pode usar isso, né, para comprimir, né, esses dados. A gente pode também, né, usar para, né, aumentar, né, a dimensionalidade, né, para tentar aumentar, né, a probabilidade, né, de acerto, né, de detectar corretamente, por exemplo, uma mensagem. Um outro tipo, né, de algoritmo é, né, o algoritmo de análise de componentes principais. Esse sim, né, é apenas para redução, né, de dimensionalidade. Então eu posso usar tanto PCA quanto redes neurais, no caso autoencoders, para fazer, né, redução, né, de dimensionalidade, mas o PCA, né, ele só diminui, ou seja, ele só reduz, né, a dimensionalidade. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho esses dados e eu conseguiria, né, por exemplo, diminuir eles, por exemplo, para apenas, né, uma dimensão. Claro, teria, né, um pouco de perda de informação, mas, né, eu ainda conseguiria, né, reproduzir isso com uma grande porção, né, dessa informação sendo, né, carregada lá para descompressão, né, quando eu fizesse, né, o retorno ali para a quantidade, né, original, né, no número de dimensões que eu tinha, né, originalmente. Um outro tipo, né, é o aprendizado semi-supervisionado. Então aqui a gente tem um meio termo, né? Nesse tipo aí, né, a gente tem, né, a máquina tem acesso a poucos exemplos com labels e muitos exemplos sem nenhum rótulo. Então a gente tem, né, esse que a gente chama de semi-supervisionado, né? Geralmente, né, envolve, né, como eu disse, uma pequena, né, quantidade de dados que tem rótulo e uma grande quantidade de dados não rotulados. É, né, uma grande ajuda aí, né, em casos onde a gente não, né, não tem uma grande quantidade de dados rotulados, é muito demorado e complexo e caro. Então, esses algoritmos de aprendizado sempre supervisionado, né, são resultado da união, né, da combinação de algoritmos supervisionados e não supervisionados. Então, a gente consegue juntar esses dois. Então, a maneira, né, de realizar aí o aprendizado semi-supervisionado é combinar, né, algoritmos de cluster e de classificação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, vejo aqui nesse exemplo, né, que eu tenho aqui, né, usando, né, eu tenho uma grande quantidade, né, eu gostaria, né, de classificar nessa grande quantidade de textos da internet, só que eu não tenho, né, eles rotulados, né, eu só tenho essa grande quantidade, mas eu não sei, por exemplo, que esse texto aqui pertence, né, à classe de economia, né, ele está discutindo economia, que um outro texto está discutindo esportes, um outro texto está falando sobre política e assim por diante, né, eu só tenho os textos, mas não sei as classes a que eles pertencem. Então, o que a gente poderia fazer aqui, né, é usar
essa junção, né, de clustering com classificação. Então, o que eu poderia fazer eu poderia usar todos esses dados, né, esses textos não rotulados, encontrar, né, um número de clusters, né, eu definiria ali uma quantidade de clusters, e com isso, né, por exemplo, se eu tivesse lá 10 milhões de textos e eu definisse 10 clusters, né, ao final, ao invés de ter que rotular, né, 10 milhões, né, de dados, eu criaria ali, né, 10 clusters, né, então eu agruparia esses 10 milhões aqui de textos em 10 clusters. E o que eu preciso fazer depois é simplesmente rotular esses 10 textos, né, que foram centroides. Então o que eu faria era isso aqui, né, por exemplo aqui, né, dividiria em 5, né, o que eu tenho aqui em 5 clusters, pegaria aquelas 10 milhões, né, de textos, aqueles 10 milhões de textos, encontraria esses 5 centroides aqui, e ao invés de ter que, né, rotular 10 milhões de textos, eu rotulo 5. Né? Eu rotulo 5, né, os 5 centroides, e uso esses centroides, né, na sequência para treinar um classificador. Porque agora eu tenho, né, aqueles 5 centroides, ou seja, eu uso aqueles valores como entrada para o meu classificador e tenho as saídas esperadas, porque eu classifiquei ali manualmente. Ao invés de classificar 10 milhões, eu classifiquei, né, apenas, no caso aqui que eu tinha comentado, 10, né, 10 textos. Isso é facilmente feito, aí a gente consegue fazer, né, razoavelmente rápido, né? Então a gente consegue com isso, né, depois de classificar, né, depois de ter treinado, né, esse algoritmo de classificação com aquelas 10, né, aqueles 10 exemplos que eu tinha, né, eu consigo com isso aplicar o restante, né? Então eu consigo com isso, né, rotular, ou seja, classificar todas aquelas, né, 10 milhões, daqueles 10 milhões de textos que eu tinha anteriormente, só fazendo, né, o uso aqui, né, dessa combinação, né, de clustering com classificação. Então esse é um exemplo simples aí, né? Existem várias outras aplicações, mas essa é a forma que eu encontrei aí mais fácil de mostrar para vocês, né? Uma aplicação bastante usada aí, né, para fazer classificação, né, por exemplo, de textos. Um outro tipo, né, é o aprendizado, né, o tipo de algoritmo aí, né, são os algoritmos de aprendizado por reforço, né? Eles são totalmente diferentes, né, do que a gente viu até agora. Aqui a gente não tem nem rótulo, nem exemplo de entrada, né? Então a gente não tem, né, um conjunto de treinamento aí, né, para o nosso algoritmo. O que ele faz, né, é aprender interagindo aí com o ambiente, né, através de tentativa e erro. Então, o exemplo que eu posso dar, né, é do cachorrinho aqui aprendendo, né, a apanhar o graveto, né? Então o ambiente aqui no caso seria a pessoa, né, a dona do cachorro, jogando aquele graveto. Inicialmente, né, o cachorro não vai entender, e aí ele não vai pegar aquele graveto, mas, né, algumas vezes jogando, né, ele vai acabar pegando, e aí quando ele pegar, né, ele vai ter algumas ações, né, e vão ter alguns reforços, né, alguns rewards, algumas recompensas. Então o cachorro vai acabar, né, quando ele, né, interagindo com o ambiente, tomando algumas ações e recebendo algumas recompensas, ele vai acabar aprendendo que, né, sempre que ele pegar o graveto, né, ele vai conseguir ganhar, né, uma recompensa, um petisco ali, né, uma raçãozinha ali para ele. Então ele acaba, né, por tentativa e erro, aprendendo, né, e entendendo que sempre que ele pegar o graveto, ele vai acabar aí, né, aumentando as chances, né, dele ganhar, né, uma recompensa. A gente pode também, né, pensar aqui, né, numa rede, né, uma rede de telecom, né, imaginem, né, que a gente tem um agente, né, no caso aqui eu vou falar daqui a pouco, né, seria a base station, e tem uma UE, que seria o ambiente, né? Então a gente tem que, de alguma forma, né, encontrar aí, né, a taxa, né, maximizar, né, a taxa de dados. Então o que a gente pode fazer? A gente tem o CQI, né, que é a qualidade do canal, né, o quão bom está aquele canal naquele determinado momento. Então a gente pode, né, tomar algumas ações, né, que é mudar, por exemplo, né, o Modulation Code Scheme, né, que na verdade é, né, o tipo de modulação, né, e o tipo de taxa de código que a gente está usando. Então a gente pode, né, a Base Station toma, né, de posse, né, dessas observações que ela faz, né, através do CQI, né, e da recompensa, né, que o ambiente está dando para ela tenta, né, otimizar, né, essa taxa de dados, né, melhorando ali, né, o MCS de acordo, né, com o CQI que ela está recebendo. Então essa também, né, é um outro uso, né, tem alguns artigos, né, que trabalham, né, nesse sentido, né, de tentar melhorar aí a otimização do sistema utilizando, né, aprendizado por reforço. Mas a grande sacada aqui, né, é essa aprendizagem, né, por tentativa e erro. Então, nesse tipo, né, de aprendizado por reforço, né, a gente tem, né, um agente, né, que eu tinha comentado ali, né, no exemplo anterior, né, nesse contexto aqui, né, ele é chamado de agente, né, ele vai aprender como se comportar, né, no ambiente através dessas iterações, né, do tipo tentativa e erro. Né, no caso aqui,
né, o agente ele vai observar, né, o estado do ambiente, né, naquele momento que ele está inserido, né, vai selecionar, né, e executar, né, algum tipo de ação e, dependendo da ação que ele tomar, ele vai receber uma recompensa, né, em consequência daquela ação que ele tomou. Essa recompensa, né, pode ser positiva ou pode ser negativa. Né? Então, esse reforço, né, pode ser positivo ou negativo. E a ideia aqui, né, é que seguindo esses passos aí, né, o agente consegue aprender, né, por si só, né, só por tentativa e erro, qual seria a melhor estratégia, né? Ou seja, a gente chama aqui, né, em aprendizado por reforço de política, para ele conseguir, né, maximizar, ou seja, obter a maior recompensa possível aí, né, ao longo do tempo. Então, a política aqui, né, que é essa estratégia aí, né, para maximizar a recompensa, né, o reforço que ele recebe ao longo do tempo, né, ela vai definir a ação, né, que o agente deve escolher, né, quando ele estiver numa determinada situação, né, ou seja, o estado aí do ambiente. E essa política, né, nada mais é do que uma função, né, que vai mapear ali o estado do ambiente, né, em ações, né, do agente que ele vai tomar para maximizar. Então, vocês podem pensar aí, né, a política como uma função, né, que tem como entrada aí, né, o estado e tem como saída aí, né, as ações que ele deve tomar para maximizar ali, né, a recompensa, né, que ele pode, né, obter, né, a maior quantidade de recompensas possíveis, né, ao longo do tempo. Então, alguns, né, dos principais, né, algoritmos de aprendizado por reforço são o Q-Learning e o Deep Q-Learning, eles são bastante parecidos, né, o uso deles, né, o Q-Learning é usado aí, né, para encontrar uma política, né, que seja ótima, né, de seleção aí das ações, usando o que a gente chama de função Q. Então, essa função Q, na verdade, né, no caso do Q-Learning, é uma tabela, então ele quantiza, né, aquela função, então eu não tenho valores contínuos aqui no caso, né, eu tabelo, né, então eu crio uma tabela, aqui não está dando para ver muito bem, mas é uma tabela onde tem como entrada, né, o estado e a ação e o valor, né, que a gente chama de Q, né, o Q value, que é o quão bom, né, a qualidade daquela ação e naquele determinado estado. Então, o que ele vai fazer com o tempo é preencher, né, atualizar, né, o valor Q para cada estado e cada ação, para que ele saiba, né, que no determinado, né, estado, a qual ação, né, vai maximizar, né, a recompensa que ele vai receber. Então, a ideia, né, é por tentativa e erro, né, que ele preencha, né, que ele atualize o valor Q aqui, né, que vai dar na qualidade, né, daquela ação naquele determinado estado. O Deep Q-Learning, né, é uma melhoria em cima do Q-Learning, né, porque, como eu comentei, né, o Q-Learning ele tabela, ou seja, ele quantiza aqui, né, a função Q, e a ideia por trás de usar, né, é uma rede neural. Então, ao invés de tabelar, nós usamos uma rede neural para tentar realmente, né, encontrar, né, a função, né, aproximar a função. E aí, com isso, eu consigo ter, né, ao invés de valores discretos, né, eu consigo ter aí qualquer, né, valor aí contínuo, né, dentro do intervalo. Então, isso melhora bastante, né, a gente consegue ter, né, por exemplo, né, aquele AlphaGo lá, que ganhou, né, do Lee Sedol naquela partida de Go, né, ele usou, né, o Deep Learning, né, o Deep Q-Learning, né, para aprender essa função que, né, para aprender a jogar, né, aquele joguinho de Go, né, porque ele conseguiu aproximar, né, essa tabela, né, na verdade essa função que através de uma rede neural. Então, esse é bastante utilizado, né, e é algo bastante, né, útil, né, em várias áreas, não só, né, aqui em telecom, mas a gente consegue aplicar em várias coisas, né. O carro autônomo do Google também, né, em algumas partes lá ele usa, né, aprendizado por reforço, né, na parte mesmo de dirigir, né, automaticamente, tem lá, né, um algoritmo, né, claro que é algo bastante complexo, né, não tem só, né, aprendizado por reforço, mas tem lá, né, uma espécie de Deep Q-Learning, né, uma variação, né, desse tipo de rede aqui, né, desse tipo de aprendizado por reforço, né, para ensinar, né, para aprender o carro, né, para que o carro aprenda, né, a dirigir automaticamente, autonomamente. Né? O último tipo, né, de aprendizado é o aprendizado metaheurístico. Né? E nesse tipo aqui, né, a gente usa uma metaheurística, né, que é um método aí, né, heurístico para resolver, né, problemas aí de forma genérica. Né? Geralmente, né, são problemas de otimização. Né? Uma heurística, né, é um método, né, ou, né, muitas vezes aí um processo que a gente cria, né, com o objetivo de encontrar uma solução, né, de forma bastante rápida e muitas vezes subótimas, né, para um problema. Então, né, uma metaheurística, né, é essa utilização de métodos para encontrar, né, muitas vezes algo rápido mas tem essa desvantagem de que muitas vezes não é a solução ótima, né? É uma solução subótima, mas
que a gente consegue encontrar ali rapidamente nessa solução. Então, nessas meta-heurísticas, né, elas são principalmente, né, aplicadas aí a problemas, né, para os quais a gente não conhece, né, um algoritmo eficiente, por exemplo, né, problemas NP complexos, né, então a gente não tem, né, uma solução, né, em tempo, né, computacional para esses tipos de problemas, e a gente acaba, né, aplicando essas meta-heurísticas. Então a gente consegue de forma rápida, né, resolver esse problema, mas tendo aí, né, essa solução, né, subótima, mas muitas vezes isso é aceitável. As características, né, das meta-heurísticas são que elas não garantem, né, como eu já tinha dito, uma solução globalmente ótima, né, são muitas vezes, né, subótimas. Claro que, né, a gente pode acabar encontrando, né, mas, né, a gente pode encontrar uma solução, né, que, né, suficientemente boa, né, mesmo que não seja ótima. São estratégias, né, que orientam aí o processo de busca, então elas ajudam nesse processo, né, de buscar os parâmetros, né, ali do modelo, né, de forma que ele consiga aprender, né, uma forma de solucionar o problema. Elas não são específicas de um problema, né? Ou seja, elas são bastante genéricas, a gente consegue aplicar isso, né, a praticamente nessas meta-heurísticas aqui, né, qualquer tipo de problema. E elas funcionam, né, bem, mesmo, né, com a capacidade computacional limitada. Então a gente consegue, por exemplo, usar isso aí num dispositivo embarcado, né, que tem, né, baixo processamento, né, computacional e, né, baixa quantidade de memória. Então a gente consegue, né, facilmente implementar esse tipo, né, de algoritmo. Os três tipos, né, mais utilizados, né, mais conhecidos, são o algoritmo genético, né, são inspirados aí, né, no processo de seleção natural. Então ele é bem simples, né, coloquei aqui para vocês darem uma olhada, né, no fluxograma. Então a gente inicializa, né, a gente cria indivíduos aí, né, com diferentes características, né, diferentes cromossomos aí, né. Depois a gente passa, né, por um processo de seleção, verifica, né, quais deles são os melhores. Esses melhores, né, vão passar, né, que a gente chama aí, né, ela é a equação de fitness, né, o quão bom são aqueles, né, aquelas características para passar para uma próxima geração. A gente passa, né, por um cruzamento, ou seja, esses cromossomos que a gente criou, a gente cruza, né, entre si, esses indivíduos aí, né, para criar, né, outros cromossomos para ter, né, uma ideia aí, né, de melhorar, né, a raça, né, vamos dizer assim, as características, né. Passamos por uma mutação, né, normalmente é adição de ruído, e aí a gente continua, né, nesse processo de seleção, né, passamos novamente aí pela função de fitness até que, né, um critério de parada aí seja atingido, né, por exemplo, que a gente consiga, né, reduzir o erro lá, né, num determinado valor pré-definido. O outro tipo, né, é a otimização por enxame, né, de partículas, baseada aí no comportamento, né, de cardumes de peixes e de bandos de pássaros, né. Então vocês podem pensar, né, que se a gente tivesse que encontrar, né, o mínimo aqui dessa superfície, né, a gente tivesse várias pessoas caminhando aí, né, numa zona rural, tentando encontrar, por exemplo, né, o mínimo, né, o ponto mais baixo de uma superfície, né, com rádios, cada um deles com rádio, eles começariam a andar, né, e reportando sempre, né, um para os outros, né, a profundidade, né, a altura daquele ponto, até que, né, eles conseguissem ali, depois de percorrer ali, né, todo aquele ambiente, né, toda aquela superfície, eles conseguissem encontrar, né, o ponto de mínimo ali, né, o que daria, né, a solução global, né, o mínimo, né, a otimização perfeita, ótima ali para aquele problema. Por último, né, a otimização da colônia de formigas, né, inspirado também, né, aí no caso aqui, né, no comportamento de formigas, né, quando eles saem, né, elas saem para procurar comida, né, elas vão sempre deixando feromônios, né, então elas tentam encontrar o caminho mais curto, né, aqui para encontrar comida, conforme, né, elas encontram o caminho mais curto, né, aqui no caso era uma reta inicialmente, depois foi colocado um obstáculo, e aí elas tentam encontrar dois caminhos, né, o caminho mais longo e o caminho mais curto, conforme o maior número, né, de formigas passa pelo caminho mais curto, né, essa trilha, né, fica com mais feromônios e aí elas acabam, né, passando, né, por aquele caminho mais curto, né, uma quantidade menor e menor passando pelo caminho mais, né, mais longo, até que, né, não exista mais, né, nenhum feromônio aqui, né, nesse caminho, elas acabam seguindo pelo caminho mais curto. Então é só uma analogia aí para tentar entender, né, para tentar explicar, né, essa otimização da colônia de formigas. Na sequência, tem aqui, né, os tipos de treinamento, né, só olhando ali se não está passando muito. Então eu tenho, né, vou mostrar para vocês, né, os dois tipos principais, né, de treinamento, o incremental, né, chamado de online, e o batelada, né, em batch. A gente tem esses dois tipos, né, de algoritmos, né, para treinamento. Então o treinamento incremental, né, nesse tipo, né, de treinamento, o algoritmo aqui no caso, né, ele vai aprender incrementalmente, né,
os exemplos de treinamento. Então, a gente apresenta, né, exemplo a exemplo aí para o algoritmo de aprendizado de máquina. Então, eles vão, né, ser usados aí, né, para aprender, né, exemplo a exemplo. A gente pode também, né, ter pequenos, que a gente chama de mini batches, né, pequenos grupos de exemplos. Então, ao invés de apresentar todos os exemplos de uma única vez, eu posso quebrar eles, né, em mini batches, né, em mini lotes. Cada iteração aqui, né, desse treinamento incremental, né, ela vai ser mais rápida, né? A gente está usando aí, né, um ou poucos, né, exemplos, né? Eu não estou usando aí, por exemplo, 10 milhões, 100 milhões, né, de imagens para treinar o algoritmo, eu estou treinando imagem a imagem, ou, né, de 10 em 10, de 20 em 20, né, um mini batch. Então, isso faz, né, com que o algoritmo, né, esse treinamento, né, fique mais rápido e que o sistema aí consiga aprender, né, sobre novos dados à medida que eles vão chegando aí, né, no algoritmo, que eles vão sendo apresentados. Ela é ótima, né, opção para o caso, né, onde os dados chegam, né, como fluxo contínuo e, né, a gente tem recursos limitados. Então, pensem aí, né, num sistema embarcado, né, rodando aí num local distante, num local remoto. Então, a gente não tem, né, muito poder computacional e, né, não tem muita quantidade de memória, e esse dispositivo embarcado estaria, né, lendo dados de um sensor. Então, esse sensor está, momento a momento, né, dando, né, alimentando, né, o algoritmo com novos dados. Então, a gente pode utilizar, né, esse treinamento incremental, né, nesses tipos, né, nesse caso específico, né, para treinamento com sistemas embarcados aí, né, em locais remotos, né, sensoriando, né, algum tipo de sensor aí, algum tipo de, né, de informação que ele está tentando aprender para resolver um problema. Né, mas, né, como sempre, a gente não há um processamento, né, como aqui no caso não tem um pré-processamento, né, a gente está sempre recebendo dados ali, né, de forma online, né, incremental, a gente não consegue pré-processar esses dados, né? Então, se a gente receber, né, se o nosso sensor, por exemplo, tiver corrompido, né, tiver com algum problema e corromper, né, aqueles dados ali né, que estão sendo usados para o treinamento, a gente pode acabar, né, afetando bastante aí, né, a performance do sistema. Então, tem essa desvantagem, né, de como está sempre recebendo, né, online ali, né, as informações em tempo real, né, para treinamento, a gente não consegue pré-processar muitas vezes, e a gente consegue, né, a gente não consegue, né, entender muitas vezes que a gente está treinando ali com dados corrompidos. O treinamento embatelado, né, é o outro tipo, né, no caso aqui, a gente usa todos os exemplos, né, então a gente, por exemplo, se a gente tiver 10 milhões de exemplos, a gente vai usar todos aqueles exemplos, então aqui você já vê que eu precisaria, né, de uma quantidade grande aí, né, de memória, né, e de poder, né, computacional. É simples, é bastante simples, né, de fácil implementação esse tipo aí, e né, o tipo de treinamento que vai, né, dar os melhores resultados, porque, claro, a gente vai estar usando sempre, né, a quantidade máxima aí, né, de exemplos. Esses dados, no caso aqui, né, a gente pode pré-processá-los, a gente já tem eles armazenados, então a gente consegue, né, fazer esse pré-processamento, né, e buscar, por exemplo, dados corrompidos, né, ou que tem algum problema, ou dados faltantes, então a gente consegue, né, extrair, né, se estiver faltando, se estiver corrompido também a gente extrai e a gente consegue fazer, né, uma análise aí, né, de pré-processamento. Né, o treinamento, claro, vai ser mais demorado, né, claro, você está tendo que treinar ali sempre, né, com 10 milhões, 100 milhões, né, de exemplos, né, vai utilizar muito mais recurso computacional, né, se comparado ali com o treinamento incremental, então tem, né, essa desvantagem. Para treinar, se a gente tiver novos exemplos, a gente vai ter que treinar desde o zero. Então a gente tem que, né, se a gente receber mais exemplos de treinamento, a gente precisa, né, criar uma nova base, né, agregar ali aqueles novos exemplos e treinar do zero. Se a quantidade de dados do conjunto, né, de treinamento for muito grande, né, pode acabar sendo impossível, né, treinar em batelada. Então, se a gente tiver, por exemplo, né, um dispositivo embarcado, né, que não tem muita memória, nem muito poder, né, de processamento, a gente vai ter que partir para um meio termo, né, talvez, né, um treinamento com mini batches, né, com um número reduzido ali, né, de amostras para o treinamento. Aqui, né, cheguei, né, no ponto final, onde eu vou mostrar para vocês, né, bem resumidamente, né, a gente não tem muito tempo, né, vou mostrar para vocês um uso, né, do autoencoder, que é aquele tipo, né, de rede neural para um sistema de comunicação. Então, aqui nesse exemplo, né, esse exemplo, né, eu vou usar, né, duas redes, na verdade é um autoencoder, né, que a gente consegue desmembrar ele, né, e ter a parte do encoder e do decoder, para ele vai aprender, nesse caso aqui, né, a aumentar, né, a dimensão ali dos meus dados, da minha mensagem, para que eu consiga receber lá do outro lado, no receptor, né, com uma grande probabilidade, né, de acerto.
Então, né, eu coloquei aqui só para exemplificar, né, eu tenho nesse primeiro exemplo, né, um autoencoder para redução de dimensionalidade e no exemplo de baixo para aumento aqui da dimensionalidade. Então, esses, né, os autoencoders, como eu disse, né, são modelos, né, de aprendizado não supervisionado. Então, a ideia é que as saídas, né, sejam iguais às entradas. Então, eu apresento, por exemplo, aqui nesse caso do sistema de comunicação, uma mensagem, né, uma quantidade de bits, e eu quero que essa quantidade de bits saia aqui, né? Então, esse, né, é um algoritmo não supervisionado, onde eu tenho que reproduzir aqui, né, a saída, ou seja, né, o autoencoder nada mais é do que uma rede neural que vai aprender, né, a copiar, ou seja, reproduzir a entrada lá na saída. Então, o objetivo aqui, né, dos autoencoders é aprender uma representação aí, né, para esse conjunto de dados de entrada, né, para redução ou, né, para o aumento de dimensionalidade. Então, eu posso ter, né, uma diminuição ou um aumento aqui, né, da dimensionalidade. Então, a gente tem aí, né, usos diferentes, né, para o autoencoder. Então, ele é composto aí, né, por duas partes, né, a parte do codificador, né, no caso aqui, que faz a redução, né, vai encontrar essa representação eficiente aí da entrada, né, com menor, né, no caso aqui, dimensionalidade. Nesse caso aqui, né, ele vai tentar encontrar, né, uma dimensionalidade maior, e o decodificador, né, que reconstrói aqueles dados, né, ou a partir, né, de um número menor de dimensões ou a partir, né, de uma quantidade maior de dimensões. Então, a ideia aqui, né, é usar esse segundo exemplo, né, para que eu consiga acrescentar redundância às minhas mensagens de transmissão e eu, com isso, consiga, né, treinar um sistema que consiga transmitir através de um canal ruidoso, né, e receber com uma alta probabilidade ali, né, do outro lado, lá no receptor. Então, a ideia, né, é pegar aí, né, né, entender por que a gente não usa, né, um autoencoder para aprender um sistema de comunicação, né, de fim a fim, né, ou seja, todo o sistema, né, de comunicação. Então, eu mostro aqui, né, um simples, né, diagrama aqui com os blocos, né, que a gente encontra em muitos sistemas, né. Então, eu tenho aqui na parte do transmissor, né, um codificador de canal, né, que vai criar uma representação, né, com redundância já, ou seja, que aumente, né, a confiabilidade, né, daquela mensagem ser recebida, né, a confiabilidade daquela mensagem, e um modulador que vai pegar esses bits aí, né, com redundância e modular, né, numa modulação BPSK, QPSK e assim por diante. E o canal, né, posso ter um canal ruidoso, né, WGN, com ruído branco, né, ou posso ter um canal com fade e assim por diante, né, posso colocar aqui dentro desse canal, né, várias coisas. E no receptor, né, eu faço a estimação de canal, depois, né, de estimado, né, eu faço a detecção, a demodulação e desfaço, né, aquela codificação de canal, ou seja, retiro aquela redundância, né, que eu adicionei lá para aumentar, né, a confiabilidade da minha mensagem. Então, o que eu posso fazer, né, pensando aqui em usar, né, o autoencoder, né, eu posso pensar em substituir, né, essa parte do transmissor e essa parte do receptor por um autoencoder, ou seja, ele vai, né, ser treinado para encontrar uma representação que já, né, acrescente a redundância, ou seja, que aumente, né, a dimensionalidade ali da minha mensagem, e do outro lado, né, depois de ter passado por esse canal ruidoso, né, que é o que eu vou usar aqui nesse exemplo, ter, né, uma grande confiabilidade, né, de ter detectado corretamente, né, aquela mensagem que foi transmitida. Então, eu tenho esse notebook de exemplo aqui, né, eu vou abrir para vocês darem uma olhada. Opa! Então, ele vai demorar um pouquinho. Eu já estou terminando, pessoal. Faltam 10 minutos. Demora um pouquinho. Então, eu estou usando aqui, né, o Google Colab, né, é uma aplicação web, né, que vocês conseguem executar códigos aí na nuvem. Então, vocês conseguem programar aqui em Python, né, no caso do Google Colab, né, ele só aceita, né, programas feitos em Python. Então, eu consigo criar aqui, né, toda a minha rede neural, né, todo o sisteminha ali, treinar e mostrar para vocês, né, o resultado final. Então, eu consigo, né, utilizando, né, eu não preciso instalar nada no meu computador, está tudo instalado na nuvem, então é muito simples de usar, né, é uma das formas mais rápidas aí, né, para o pessoal começar a utilizar, né, redes neurais, não só redes neurais, mas também, né, a gente consegue usar o Scikit-Learn, que é outra biblioteca. Aqui eu vou usar o TensorFlow, né, do Google, da própria Google, para criar, né, a minha rede neural.
Então eu tenho esse, né, aquilo que eu mostrei no diagrama para vocês, eu vou implementar aqui, né, agora usando o TensorFlow nesse notebook. Então eu importo, né, algumas bibliotecas aqui que eu vou utilizar. Tem algumas definições, né? Então eu vou passar rapidamente. Se alguém quiser depois pode, né, me perguntar, me mandar mensagem aí. Eu defino algumas coisas que eu preciso, né? A quantidade de bits da minha mensagem, ou seja, né, a quantidade de bits que eu quero entrar aqui no meu transmissor, né, na minha rede neural, né, que vai codificar. E depois, né, eu tenho que ter essa mesma quantidade lá na saída. Né, eu tenho que tentar reproduzir na saída, né, na minha entrada. Na sequência, né, eu tenho o número, né, de saídas que eu vou ter aí da minha rede neural. Então, no caso aqui, eu vou ter 8, né, então eu quero ter na minha saída aqui, né, 8 saídas. Então, na verdade, aqui nesse caso, né, eu não estou, né, aumentando aqui, né, a dimensionalidade. No caso aqui, eu estou transmitindo com a mesma, né, quantidade, mas a gente vai ver que mesmo assim, né, o sistema consegue aprender, né, algo bastante útil ali, né, uma constelação bastante diferente ali, que consegue ser transmitida, né, através desse canal ruidoso melhor, né, com uma probabilidade melhor, né, do que uma constelação, né, no caso aqui desse exemplo, o 8PSK. Então, continuando aqui. Depois, né, eu crio aqui, né, a entrada, né, ou seja, né, os valores, né, que eu preciso para a entrada aqui da minha rede neural. Na sequência, eu faço a parte do transmissor. São duas, né, camadas densas. Né, então, isso, não vou entrar aqui, né, foge do escopo, mas são duas camadas que vai ter aí, né, a minha rede neural. Faço uma normalização, né, aqui da minha mensagem que vai ser transmitida. Então, né, essa é a parte do transmissor que vai ter aí, né, como intuito aprender não só nessa codificação de canal, como a modulação, né, encontrar também, né, o tipo de modulação aí para, né, otimizar, né, para aumentar a confiabilidade dessa mensagem. Então, crio o transmissor, crio a parte do meu canal. Então, aqui simplesmente, né, eu estou, né, adicionando, né, ruído gaussiano branco, né, às informações sendo transmitidas. Né, vou alterando aqui, né, depois eu vou alterar para plotar, né, o gráfico da Blair. Então, eu vou alterar, né, a variância desse ruído, né, para alterar aí a relação sinal-ruído. Na sequência, crio, né, o meu receptor, também, né, duas camadas densas, para desfazer, né, ou seja, estou criando aqui agora essa parte, né, a parte do receptor. Aqui eu coloquei 3, mas são duas, né, eu teria essa e mais a de saída, né, eu teria aqui essa camada, mais uma, né, não teria essa camada, né, escondida, intermediária aqui, né, então teria duas camadas apenas. Aqui, né, eu defino a função, né, a gente precisa definir uma função, né, que vai ser, né, minimizada. Então, para encontrar, né, ali, para treinar o meu modelo, né, a gente precisa ter, né, algo que seja minimizável, né, ou seja, eu preciso, de alguma forma, definir uma função. Né, eu defino aqui, né, a cross entropy, nesse softmax, né, que vai ser, né, que vai me dar, né, aí o quão bem está sendo treinado aquele modelo, e com isso a gente consegue, né, obter aí, né, o treinamento, né, dessa rede, né, desse autoencoder. Calculo aqui, né, algumas métricas. Preciso, né, de algumas métricas aqui né, para calcular a Blair. Então, defino aqui, né, algumas contas, algumas operações para calcular a Blair, para poder plotar para vocês, né, o block error rate, né, a taxa de erro de bloco. O otimizador que eu vou utilizar, né, para tentar, né, minimizar aquela função de erro que eu defini, né, para encontrar aí, né, os pesos, né, da minha rede neural. Crio uma seção, né, isso é coisa do TensorFlow, uma função para calcular, né, aqui a variância, né, do ruído que eu vou adicionar às amostras, faço o treinamento. Então aqui eu tenho, né, o treinamento, né, da minha rede. Na sequência, né, depois de treinar, eu uso esse modelo treinado, né, para transmitir algumas mensagens e, né, para cada um dos valores, né, de relação sinal-ruído, né, de EB sobre N0, eu vou calcular, né, a quantidade de erros que eu obtive naquelas informações transmitidas. Então vejam aqui, né, que eu tenho como resultado, né, o autoencoder é o azul e o uncoded QPSK, né, seria, né, esse modelo aqui, né, o tradicional, né, que a gente, né, que nós, né, mesmo implementamos aí, né. Então vejam que eu consigo, né, na verdade, o modelo, né, conseguiu aqui encontrar, né, uma constelação e uma codificação ali que, né, resultou numa taxa de erro de código menor, né, do que eu encontraria ali com, né, o uncoded PSK. Então vejo que ele conseguiu encontrar uma representação, né, uma forma de transmitir aqueles dados que é melhor, né, do que
o QPSK não codificado, ou seja, sem, né, nenhuma redundância adicionada. Então, para finalizar, né, falta aqui 4 minutos, tem essa figura, né, que eu retirei aí, né, de um artigo, né, desse artigo na referência 8, né, no final tem algumas referências, é a 8ª referência. Então vejam, né, que mesmo, né, a gente consegue ter o mesmo desempenho, né, usando o autoencoder de um sistema, né, de recepção aí ótimo, ou seja, utilizando codificação Hamming, né, e, né, o detector de máxima verossimilhança. Então eu teria aí, né, o desempenho, consigo, né, treinar, né, vejo aqui que eu tenho esses quadradinhos, né, em preto, né, eles estão em cima exatamente, né, na verdade, né, o autoencoder, né, é a curva aí em vermelho, eu tenho, né, usando aqui, comparando, né, com essa codificação Hamming, né, e usando detecção, né, de máxima verossimilhança, eu consigo ter, né, com o meu sisteminha aí, né, algo próximo, né, eu consigo aprender, né, a mesma coisa, né, que esse codificador Hamming usando detecção de máxima verossimilhança. Então, né, para concluir, né, a gente viu que, né, eu consigo aprender aí usando autoencoders, né, representações bastante eficientes das minhas mensagens, né, que elas ficam robustas, né, eu acrescento, né, no caso aqui desse artigo, né, ele está usando redundância, né, ele está aumentando a dimensionalidade, então eu consigo criar mensagens, né, que não, né, que são mais robustas, né, em relação à perturbação aí do canal, ou seja, quando eu adicionei ruído, né, ou posso adicionar desvanecimento. Então, dessa forma, né, as mensagens vão ser recuperadas, né, com uma pequena taxa de erro. Né, o autoencoder, no caso aqui, né, ele aprendeu, né, sem conhecimento prévio algum, né, todo o sistema de comunicação. Eu só usei as mensagens de entrada e eu teria que reproduzir na saída aquelas mensagens, e ele conseguiu com isso, né, aprender codificação, modulação, detecção, estimação, né, demodulação e decodificação. Então ele conseguiu aprender tudo isso. E, né, só para finalizar, né, uma propriedade aí, né, bastante importante, né, dos autoencoders é que a gente consegue utilizar eles, né, para eles aprenderem a se comunicar em qualquer tipo, né, de canal, mesmo, né, no caso onde a gente não tem um esquema ótimo de transmissão, né, um esquema ótimo aí para transferir essas mensagens para o receptor. Então essa característica é muito útil, né, e tem sido muito utilizada, né, aí hoje em dia. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, né, no finalzinho ali foi um pouco rápido, né, porque a gente não tem todos esses conceitos, eu queria só mostrar, né, o resultado final, que a gente consegue aprender nesse sistema fim a fim, né, essa rede autoencoder conseguiu aprender tanto a parte, né, de transmissão quanto de recepção automaticamente, né, só apresentando ali, né, os dados de entrada, né, as mensagens que eu queria transmitir. Tem algumas referências, né, eu vou deixar disponível